Terra-Nerd. Terra-Nerd, um podcast de fã para fã. Saudades a toda a nossa Nerdica, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Terra Nerdica, porque, olha só, eu também quero o meu dragão, Matheus Jonucci. Aqui é o Kaique Apolinário, que de ovelha em ovelha eu domo meu dragão. Boa! Referência pra quem leu o livro, essa daí, tá? É. Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Fox e faltou um Tadalafila de dragão nessa temporada. Se a Alicent tivesse casado com a Rhaenyra, nada disso teria acontecido. Ricardo. Essa história tá com certeza lá no... Como é que é o mesmo nome lá do site das fanfics, né? Se o Emond fosse esse estrategista todo, ele botava o Veiga pra armar no meio de campo. Lucas Nogueira. Bem-vindos ao maior trader de início de próxima temporada, Douglas Mal. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Estamos aqui reunidos para falar da segunda temporada de Casa do Dragão. Lembrando que a gente já fez o podcast sobre a primeira temporada, tá aqui no Spotify, tá aqui em vários outros produtores, é muito bom, né? Outros players de podcast também. Inclusive, lembrando que a gente tá em mais players agora, né? Você pode encontrar a gente no Amazon Music agora, olha aí também, sabe? Porque eu descobri que a gente não tava lá. Tava achando que a gente tava lá e não tava. E, né, aproveitando, pra lembrar também, né, de seguir não só a Terra Nerdica em todas as redes sociais e no Spotify também, deixar seu comentáriozinho lá também, mas o Podcasts Unidos, né? Alguns dos presentes aqui também fazem parte do Podcasts Unidos, e é a nossa rede colaboração, né, collab, assim, né, divulgação de podcasts independentes, né, uns aqui, ó, melhores até do que muito podcast por aí, né, e o Mal que outra vez deixou até uma alfinetada sobre isso. Vamos lá, então, vamos começar aqui sobre Casa do Dragão, porque provavelmente esse podcast vai ser longo. Lembrando que tem spoilers da segunda temporada de Casa do Dragão, né, então, assim, avisado. Quem tá animado pra falar sobre isso aí, da outra vez a gente acabou falando até um pouco mais, fazendo comparação com o Game of Thrones, com as Crônicas de Gelo e Fogo, com o livro do Fogo e Sangue também, né? Acho que eu vou iniciar por essa pergunta. Alguém aqui, além de mim, eu acho que o Kaique ele fez até uma referência ao livro aqui. Mais alguém leu Fogo e Sangue? Só pra gente ter uma ideia. Não. Eu também não. Vamos deixar bem claro que não é ler o Fogo e Sangue, né? Porque é só um capítulo, só a Dança do Dragão é um mísero capítulo, é muito pouco. Não, a Dança do Dragão é um arco, né? Mas essa temporada pegou menos do que um capítulo. Ai, que sacanagem. Exatamente. Então, assim, então seria assim, uma parte muito pequena do início do Fogo e Sangue, né? Que é o arco do Dança do Dragão. Essa parte, na verdade, eu li toda a Fogo e Sangue. Até a gente falar sobre isso, porque não é sobre o livro, né? Que é um livro só, mas é um livro bem grande e legal até de se ler. Mas ele pega, na verdade, toda a dinastia, né, dos Targaryen. Desde o Aegon Conquistador até os últimos Targaryen antes da Daenerys, né? Exatamente. E aí, como você bem falou, é verdade, é só um arco, a Dança do Dragão é só um arco, que assim, é um dos arcos marcantes, né? Na verdade, tem vários arcos marcantes, mas esse eu considero realmente um dos melhores, porque ele é justamente uma mudança. Não, esse se tornou uma enorme canção, vamos assim dizer, né? Na Canção de Gelo e Fogo, né, a série principal, várias vezes é referenciado por vários personagens sobre a canção da Dança dos Dragões. Tipo, o que é essa Dança dos Dragões? Né? Poesia, os bardos contam sobre isso, né? É uma parada que aconteceu e que marcou muito, tipo, o George R. R. Martin. Como o Guerra dos Tronos e todas as Crônicas de Gelo e Fogo, ele se inspirou bastante no Guerra das Rosas, muitas das coisas que fazem referência à Guerra das Rosas estão na história da Dança dos Dragões, realmente. Sim. Ali é onde você mais vê essa referência histórica, né, de fato. Assim, mas é importante lembrar, a gente falou isso no podcast, mas no último podcast sobre o assunto, mas é importante lembrar que o livro, ele não é um livro... Ele não é um romance, né? É um livro meio de história, né? Um livro de história.
contando história. É um livro de relatos, né, na verdade. É um livro de fofoca. É o melhor livro que tem pra você ler. Não, exato. É um livro de fofoca, exatamente. É a melhor definição. Para ilustrar para uma galera assim que de repente não entende, e de forma assim, mais didática possível, é como se você estivesse lendo o seu livro de história do colégio. É bem parecido com isso, né? Com algumas referências ali, citações, né, de mestres, né, que estão falando, por exemplo, citações de pessoas também comentando sobre o que aconteceu, né, alguns nobres, relatos de nobres quando tiveram ali e vivenciaram alguma das cenas, e aí você vê pontos de vista daqueles nobres sobre um fato ocorrido. É legal porque outra coisa que é interessante é que vários desses pequenos trechos que estavam nesse livro, eles já haviam sido citados justamente nos livros de Gelo e Fogo, né? Na série principal. Da série principal. Durante o período que estava saindo esses episódios de Casa do Dragão, vira e mexe, né? Algum fã ali pegava algum episódio em si, né? Por exemplo, muito do Christian Cole, né, tinha sido retirado justamente pelo uma fala entre o Tyrion e aquele cavaleiro que segue ele lá, que eu esqueci agora o nome dele. E aí ele tá falando sobre o Bronn, e ele fala sobre o Christian Cole. Isso já estava no livro, né? E aí os caras aproveitam na série, porque isso é exatamente o Martin brincando com um livro que ele fez de fofoca, né? E utilizando essa fofoca no livro, que aí sim é um romance. Então é uma parada bem interessante, só que ao mesmo tempo não tem pra gente uma visão da trama sendo construída. A série que tá dando essa visão pra nós. Inclusive, por isso que eu acho o livro muito melhor. Só pra ilustrar melhor por que a gente tá falando que é livro de fofoca, pra quem ainda não entendeu, né? Porque tem, né, o Malk, ele explicou muito bem, né? Realmente, parece um livro de história, onde você tá lendo relatos e várias visões de historiadores diferentes. Só que é melhor ainda, porque não só tem os historiadores, pesquisadores, né, nobres e tal, mas tem gente, tem tipo bardos que viveram a época, bardos assim da plebe mesmo. E isso é muito bom, porque tem gente que não estava fazendo parte dessa história, mas estava ouvindo. Então você tem a visão de um lado da história, né, do tipo dos verdes, você tem a visão de um lado do outro lado da história, né, dos inimigos, dos pretos, e tem a visão da plebe também. E isso é muito bom, porque normalmente é muito assim, de tipo, você escolhe a que você preferir. E a série meio que tá seguindo por caminhos que eu acho que faz sentido por uma adaptação, né? Porque muitas das coisas ficam mal respondidas no livro, justamente por ter essas várias visões, e eles acabam escolhendo até uma visão alternativa que, se você ver e depois comparar com as várias visões do livro, tu fala, ok, essa faz sentido, né? A visão que a série apresentou realmente é a que faz mais sentido. Até queria adicionar nesse assunto sobre isso, que só pegando esse gancho de que enquanto adaptação é impossível ser fiel ao livro, é impossível, por conta disso, né? São diferentes relatos, a não ser que estilo aquele filme do Mano Kurosawa, se não me engano o nome dele, que tem aquele livro em que aquele filme em que é um acontecimento sobre diversos pontos de vista, então é um evento que se repete, né? Se não fosse assim, não teria outro jeito de adaptar mais fielmente. Então, para uma série de TV, eu acho que eles estão tentando, ou eles pegam de um lado, escolhem um lado para trazer a história, ou mescla os dois lados, ou nenhum dos dois lados e traz uma história um pouco diferente. E enquanto adaptação, então, eu acho que a série tá indo bem. É uma boa adaptação, sim, traz um crescente de tensão, porque o que a gente tá vendo é um dos eventos mais marcantes da história de Westeros e é o começo do fim da família Targaryen, né? Que depois só vai renascer realmente com Daenerys lá nas Crônicas de Gelo e Fogo. Não renasceu nada com a Daenerys. Não. Eu entendi o que ele tá falando, pô. Terminou de enterrar a Daenerys, na verdade. Ela terminou de enterrar. Eu tenho um ponto com relação a essa questão de... pode dizer. Do pessoal que fica reclamando um pouco que não tá sendo muito fiel ao livro. Só que como é um livro de história, cara, a história se perde, querendo ou não, porque, por exemplo, eu lembro que o Joffrey fala como termina a Canção do Dragão. Então meio que já sei como termina. Aí se vai terminar assim na série também, aí já são outros 500. E eu já tô achando que vai ser difícil. Tô achando que não vai ser. Então. Só que eu acho assim que a série, eles escolheram esse momento realmente por ser um dos momentos assim mais importantes
importantes de Game of Thrones, né? Porque é isso que o Kaique falou, é o fim da Casa Targaryen, é o fim dos dragões, né? Que eles só vão voltar lá com a Daenerys depois. Eu acho que a série tá fazendo um bom papel. Eu não desgostei dessa temporada. Eu acho que ela tem problemas, sim, só que ela não é tão boa quanto a última. Por exemplo, eu acho que essa temporada aqui poderia ter sido uma extensão da primeira, em que a primeira poderia ter continuado com as meninas jovens, né? Camila Alcock lá, ter se encerrado no ponto e ter continuado aqui quando entra a Emma Darcy, sabe? Eu acho que podiam ter estendido mais a passagem de tempo que teve na primeira temporada. Porque a primeira correu muito pra chegar nessa e ficar meio que estagnado no ponto só. Tipo assim, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, já entrando na série, né? Mas pelos eventos que se passaram na série, não me parece que passou mais do que uma semana, sabe? Então, tipo, tão parado, né, no mesmo lugar que não parece que teve um mês, talvez, né? Eu desisti de entender a passagem de tempo, assim, porque tem coisa que parece assim, quando o Strong lá manda a carta pra Rhaenyra falando que o Daemon tá pretendendo fazer, parece que foi no mesmo dia, cara. Ela recebeu o zap lá, vou lá pegar esse filho da puta, pô. Mas foi de dragão, né? Mas esse episódio aí teve uns time skips assim 4 vezes, sabe? Esse último episódio é muito confuso, mas assim, eu enquanto eu tava vendo, tava tendo uma percepção, a gente já tá no último episódio, olha aí, eu tava tendo uma percepção de que várias das coisas ali não estavam acontecendo ao mesmo tempo. E quem já leu qualquer livro das Crônicas de Gelo e Fogo, né, o próprio Guerra dos Tronos, tem essa sensação mesmo, que você tá lendo o capítulo de um personagem, você vai pro capítulo de outro personagem e não necessariamente tá na ordem temporal mesmo, e isso é bem legal. Eu vi que o pessoal da internet fez meio que um sumário de como tem que ler os livros, né? E, tipo, você vai lendo capítulos e, tu pega o capítulo do livro 1, aí tu pula pra um capítulo do livro 5. Eu sou contra isso. Eu acho que tem que ser lido da forma que o autor escreveu e pra você ter a surpresa no final. Eu também não leria assim, porque eu acho que ia ficar muito confuso. Eu prefiro ler na ordem certa dos livros, que eu acho que é muito mais a questão do, o Martin, no terceiro livro, o Martin volta um pouco no tempo pra explicar acontecimentos até chegar naquele ponto X e que terminou o segundo livro. É porque o Martin, ele usa, né, aquele conceito que tem um pessoal mais bobo que não gosta, que é tipo, spoiler, porque ele começa um capítulo de um personagem e aí já aconteceu uma coisa que a gente não sabe. Por quê? Aí as pessoas ficam, mas como é que isso aconteceu? Não sei o que lá. Aí lá pra frente, né, mostra como aconteceu. Isso tem, por exemplo, na cena do Tyrion, né, quando ele tá na guerra lá, né, que ele fica desacordado. E aí você só sabe que ele tá na banca lá, que ele tá na tenda de médico lá, que ele tá machucado. E aí ele perde lá o nariz, ou sei lá, não lembro agora, quando ele ganha a cicatriz. E aí, tipo, na hora que você pega o livro, meu Deus, o que é o Tyrion? Não aconteceu nada. Quando você vai ler lá o capítulo dele, não acontece nada. Ele tomou uma pancada e desmaiou no início do negócio, foi isso. No começo do Game of Thrones, eu acho que é uma solução inteligente também pra não precisar mostrar batalhas, né? Por conta dos custos e tal. E, tipo, cara, não me incomoda isso. No próprio livro tem a batalha, assim, tem pelo capítulo do Robb, né? Que até eles fazem uma descrição lá maneira. Mas, de fato, também no livro não tem, assim, em nenhum momento em Game of Thrones tem muita descrição de batalha. Isso é mais da série, as batalhas é mais na série mesmo. Exatamente. Só que já no capítulo, já nesse livro, que é a Crônica de Fogo e Sangue, esse tem muitas narrações de batalha. Por quê? Porque são muitos relatos de nobres que participaram da Batalha da Dança dos Dragões e viram os dragões lutarem. Porque até então, vale lembrar, né, que mesmo com a conquista do Aegon, só teve uma vez que um dragão de fato entrou em combate. Até então, só a presença do dragão já era o suficiente para assustar. Não, fala que o próprio Aegon Conquistador, né, ele evitava ao máximo de ter batalha. O pessoal fala assim, nossa, quero muito uma série do Aegon Conquistador, né, a Mikan até tweetou sobre isso, o pessoal falando assim, pessoal, vocês estão criando uma expectativa de que vai ser uma série com batalhas pra caramba, e você vai ver ele sendo diplomático, ele chegando em Westeros, fazendo acordos. Cara, eu vou te falar que exatamente. Eu só quero essa série do Aegon só pra ver o Balerion, velho. Eu não quero, mano, pode ter só conversa. Você ia falar, eu quero ver essa série do Aegon pra ter o Henry Cavill como Aegon Conquistador. Seria legal. Seria. Se não for, eu não quero. Mas assim, é sério que vocês têm mais vontade de ver uma série
do Eagle conquistou que, por exemplo, a Perdição de Valíria? Não, prefiro Perdição de Valíria. Tenho muito mais curiosidade sobre a Perdição de Valíria. Sim, não, prefiro Perdição de Valíria. Eu preferiria ver também a Perdição de Valíria, mas porque, tipo, querendo ou não dava pra fazer o começo da série do Egon com o que aconteceu em Valíria e ele vindo pra cá, cara. Tipo, duas temporadas. Não, porque se você pegar o... Pra cá tu tá onde? Pra cá no oeste, tipo, onde eu moro, onde eu tenho um puxadinho. O Fogo e Sangue começa, né, com a conquista do Aegon, mas é tipo assim, teve o sonho da mina, eles vieram pra Westeros, 12 anos depois acabou o lugar onde eles moravam. E pronto, né? Assim, acabou a parte de Valíria. Depois, bora, né? Diplomacia, como é que ele começou a conquistar, né? É a história dos Targaryen e o Westeros, né? Isso, sim. Isso. Falando da série, gostei muito desta temporada. Eu acho que tecnicamente, ela é bem melhor que a primeira. Tipo, ela resolve muito bem questões de direção, de figurino, design de... Figurino não, mas design de produção. Tipo, você tem muito mais imersão nessa temporada do que na temporada anterior. Eu acho que eles botaram bem mais dinheiro nessa temporada do que na outra. Principalmente na parte dos dragões, cara. Tá impecável. Sim, dragão de dia, cara. Nossa, aquela cena que parece Velho Oeste, né? Rhaenyra e o Adam de casco. Numa pequena ilha de areia na praia. E os dois dragões, um encarando o outro. Nossa, que cena linda. Cara, essa temporada, não sei se vocês perceberam, não tem uma cena de dragão de noite. Nenhuma. É verdade. Tá tudo. Verdade. Tá tudo bonito. Não, até a batalha com 3 dragões, né? É feito durante o dia. É de dia. E tá muito boa, velho. É interessante falar porque na primeira temporada realmente tem esse problema, né, dos dragões. E teve aquele episódio que foi de dia que não dá pra que foi de noite que não dá pra enxergar merda nenhuma que acontece, né? O da Veiga, o do Aemond montando a Veiga, né? Aquele episódio também no escuro que não dá pra ver nada. Outro episódio escuro que tem é quando as sementes de dragões começam ali, né, a germinar, mas é tanto fogo acontecendo que mesmo sendo num local escuro, o local fica iluminado. Então você vê claramente o dragão ali, sim, né, sim. abatendo a galera. Essa cena é maravilhosa. Sim, é muito boa. Então, assim, mesmo quando eles estiverem escuro, eles souberam... Pô, a cena da Rhaenyra saindo pra ir atrás do Ed é muito foda, velho. Vamos falar da série, então? Vamos lá em ordem. Essa temporada, ela começou... Eu vou confessar que eu acho que ela começou legal, né? A gente vai fazer as críticas da temporada aí daqui a pouco, você tá guardado. Mas vamos lá, ela começou exatamente no ponto onde terminou a primeira temporada, né? Que é o mini arco, né? A gente tava falando assim, que tem esse arco da Dança dos Dragões, mas tem os mini arcos, né? Tem os capítulos, né? Na verdade, né? Que é o capítulo Um Filho por um Filho. Que é um capítulo, assim, lindo, assim, né? Assim, triste pra caraca, mas lindo da forma como foi escrito, porque ele é uma grande, como posso dizer, uma homenagem, uma ode, uma canção, assim dizer, quase, sabe? Porque ele tem essa coisa, vai desde a morte do menino Jace, né? Não, desculpa, do menino Luke. É o Lucerys, né? Que é o mais novinho, né? Dos dois primeiros. Do Lucerys Velaryon, quando ele é morto pelo Aemond, até o Daemon, né? Encomendar o que seria, na verdade, pra ser a morte do Aegon. E aí acabar o queijo e o sangue, né? Aqueles dois que foram lá pra matar o Aegon, acabaram matando o filho dele. O Aegon não, o Aemond, no caso, né? Não, é o Aemond. É o Aemond, pô. O Aemond que matou o Lucerys. Eles queriam matar o Aemond, né? É verdade. E aí chega na hora, eles, não, eu não queria um filho por um filho, e acaba de forma mais covarde, né? Matando um bebê. E, tipo assim, isso só desencadeou ainda mais a história, a guerra da história, né? Isso é logo o primeiro episódio. Eu vi o pessoal reclamar, tipo, eu não sei se vocês concordam. Vocês acham que tinha que ter mostrado ele ver capitano menino? Vocês acham que ia ficar gráfico demais? Não mostrou? Na minha cabeça mostrou. Não mostrou, só mostra o barulho. Só. Não mostra não. É só o barulho e a Helena fugindo com a outra criança pelos corredores. Eu achei essa escolha sensacional, porque a nossa imaginação sempre vai ser pior. Eu também gostei, cara. O barulho
incomoda muito mais, velho. Sim, eu achei uma ótima escolha. Vamos falar sobre essa mulher, cara. Tipo assim, não sei se vocês verem as entrevistas que tem quando acaba o episódio. Pô, essa atriz aí é muito boa, cara. Quem puder dizer o nome dela aí, por favor, que faz a Helena, né? Cara, ela é muito boa, né? Tu vê como ela é totalmente diferente quando ela tá dando as entrevistas, sabe? Pô, que incorporação de personagem que ela dá, cara. Eu gostei muito dela, dessa temporada, sabe? Meu, em questão de atuação, não dá pra gente falar de ninguém nessa série, né? Porque tá todo mundo excelente, assim. Tem que ganhar tudo que é Grammy, Grammy não, Emmy. Game of Thrones até tinha alguns que atuavam um pouquinho mal, mas dessa série realmente, eu acho que não tem ninguém que a gente pode falar, ele é um pouco pior. Não tem, eu acho. O nome da atriz é Fia Saban. Pô, um bagulho que me irrita um pouco é o pessoal reclamando, essa parada que tem da comparação do livro com a série, de que, no livro a reação dela é diferente, só, cara, é uma adaptação e como é um livro que ele fala por ponto de vista de outras pessoas. Pô, a reação dela pode ter sido diferente. Tipo, eu gostei da reação dela, cara. A Helena, desde a primeira temporada, ela é uma pessoa completamente fora da realidade daquelas pessoas. A reação dela faz todo sentido, pô, dentro da personagem. Pra ser bem sincero com você, eu não entendo de fato como qualquer pessoa pode falar, é diferente. Porque é diferente do que, cara? Assim, eu vou ser bem sério, mais pra frente eu vou comentar uma coisa que é de fato diferente. Até agora, a única coisa assim mais diferente que tem é a cor de pele dos Velários. Só, que não muda em porra nenhuma. Mas é só isso. Isso de fato é diferente, porque de fato tem uma definição... O Velário é muito foda, velho. Sim, não muda em porra nenhuma. Muito maneiro, né? Eu acho o visual dele muito foda. Preto platinado é o auge estético, né? Vamos falar a verdade, vamos soltar essa logo. Excelente. A mudança estética dos Velários não muda em porra nenhuma. Em nada, absolutamente nada. Mas é a única coisa que de fato mudou. Até então, o resto é questão do que o Fox estava falando. É ponto de vista, tá entendendo? Então, assim, se a gente vê uma mesma coisa acontecer de ângulo diferente, cada um vai ter uma narrativa diferente. Só que o fato consumado é o mesmo. Essa parada aí do pessoal ficar reclamando, de que não sei o que foi diferente, isso se tornou tão visto da galera nessa temporada, que tem gente inventando pontos de vista. Tipo, por exemplo, eu infelizmente eu faço parte de alguns grupos, né, e às vezes eu vejo algumas pessoas falando umas merda lá e eu leio, né? Eu leio. Porque é interessante, até pra... Às vezes ser alfabetizado é uma maldição, dependendo do grupo. Tem seu cu. É bom pra gerar conteúdo até, né? Porque eu vejo o pessoal falando lá umas coisas, aí eu falei, acho que eu vou fazer um post pra explicar melhor isso daqui. Mas aí, tipo assim, teve cara, muito bom. O cara, ele fez um textão enorme reclamando de como a série tava botando o Aegon como um merdinha, que porque no livro não mostra ele desse jeito, porque no livro ele foi valente e que não sei o que e tal. Fiquei assim, tipo, enquanto eu tava lendo, eu já tava pensando assim, cara, eu não sei que livro foi esse que ele leu. Aí eu vou ver os comentários todos dizendo a mesma coisa. Eu não sei que livro foi esse que você leu, porque eu não li o que eu li. Ele não é assim, não. Ele é um merdinha mesmo, sabe? Eu até acho que a série, em alguns momentos, passa pano pro Aegon, tá? Em alguns momentos. Ela parece que passa pano. Depois que ele se acidentou, depois que ele se incidentou pra dar uma passada grandona, realmente, né? Eu ia comentar isso com o Mal que ressaltou. Tipo, muitas vezes eles até amenizam, né? Porque ele é realmente um puta de um escroto no livro, assim. Na série tem aquela cena fofinha dele lá com o dragão dourado dele. Foi bonitinho mesmo, né? A pessoa pode ser uma tremenda escrota e ser um fofo com o bicho, o pet dela. Pô, isso acontece, né? Afinal, pessoas são complexas, né? Então, a pessoa não é 100% full escrota também. E essa série mostra isso, né? Eu acho que é difícil realmente passar pano em qualquer personagem dessa série, sabe? E eu queria destacar pra vocês a atuação desse cara que fez o Aegon, que ele tá ótimo. Primeira temporada até achei que ele ficou bem mais, assim, de segundo plano e tal, né? Mas nessa temporada tem uma cena dele que é muito bem filmada e é muito teatral, né? É ele e o Otto Hightower, que é quando ele fala pra ele deixar o broche, deixar de ser mão e vazar. Né? E a cena é maravilhosa, porque o cenário tá todo ali, não é chroma key, sabe? O cenário tá todo ali. E eles exploram todo o cenário, bem teatro. Aí ele vai pra uma ponta que tá na janela, ele e o Christian Cole, né? Aí o Otto vai até lá, mete a bronca nele e tudo mais, mostra o quanto que ele é um merda. Aí o Aegon é mais merda ainda e o Otto volta, vai pro outro lado do cenário, começa a confabular com ele mesmo, assim, nossa,
foi que eu errei, assim, né? Que não sei o que, piriri, pororó. E, tipo, que cena, sabe? Os dois entregando muito. E tu tá ligado nesse jogo de luzes aí, né? Tu tá ligado, Sim. né? Isso é uma coisa que o Peter Jackson usa muito nos seus Anéis também. Tipo, quanto mais iluminado ele tá, figurativamente iluminado mesmo. É o momento que ele tá com a razão. Então, assim, o que o diretor quis dizer nessa cena, que às vezes o cara que o Tala tá falando ali é verdade. Assim, tipo, realmente, tá falando de dar uma passada de pano no Aegon. Realmente, o Aegon foi burro em ter tirado o Otto Hightower e ter passado a mão pro Christian Cole. Mas uma coisa que ele tava dizendo era verdade. A gente tá precisando de uma mão de ferro nesse momento, sabe? O Aegon, por exemplo, no livro, isso também é dúbio, tá? Como várias passagens do livro, a gente não tem muita certeza como é a relação dele com a Helena. Em certos momentos a gente entende que ele, de fato, ele tomou ela, como do mesmo jeito que ele tomou o Sunfire, ele tomou ela como uma esposa. Ou seja, ela não teve meio que uma opção de escolha ali. Ele era o mais velho, ele chegou lá e falou, não, é aqui. É que na série fica implícito de que foi os pais que consentiram isso, né? Sabe? Isso, exatamente. No livro, não. No livro, ele simplesmente toma ela, tá entendendo? Inclusive, dando a entender até que o Aemond também parecia que tinha algum interesse nela, mas perdeu por não ser o mais velho. Foi mais ou menos dessa forma que dá a entender. Só que em alguns momentos também a gente vê ele viaja bastante, voa bastante com o Sunfire e ela com a Dreamfire, que são dois dragões muito bonitos esteticamente. E eles ficam voando ali e tal. Bem lembrado, o Dreamfire aparece na série? Eu não tô lembrando. Não, nessa temporada ele não aparece não, velho. Infelizmente não. Eu acho que ele apareceu só muito pouco na temporada passada. Ele aparece quando o Aemond, criança, vai lá, ele quer domar um dragão e aparece a Sunfire cuspindo fogo. É a única parte que ela aparece. Porque o Dreamfire, se eu não me engano, é o dragão mais bonito que tem nesse momento, é ele, né? O Sunfire também. Acho que ele é azul, né? Ele é um azul, isso. Ele é um azulado, assim, um prata meio azulado, né? Ele é assim, bem maneiro, enquanto o Sunfire é um dourado. E aí, tipo... É douradão. E aí, essa visão do Sunfire e da Dreamfire voando, geralmente é o povo falando, né? Que tá vendo eles voando e tal, e sabe que é o rei e tal, papá. E aí eles ficam romantizando, tipo, olha que bonito, o casal voando junto e tal. Então aí você, nesse momento, você tem alguns momentos, assim, que, pelo ponto de vista das pessoas que estão falando, são algumas coisas, são cenas bonitas. Mas, ao mesmo tempo, quando tem sobre a corte, parece que ele violenta ela. Então a gente não sabe muito bem, tanto que na série isso não deixa muito explícito, mas no livro, em alguns momentos, a gente já acha que ela já tem alguns problemas por conta de abusos que ela sofre que na série, por exemplo, isso é amenizado. Amenizado demais. Bom você ter falado isso, né? Porque é interessante isso, né? Porque o livro, ele deixa a Helena cada vez mais, por falta de palavra melhor, vamos dizer, doida, assim, né? Ela vai sofrendo, né? E de tanta coisa que vai acontecendo com ela vai ficando cada vez pior, né? Psicologicamente. A série já resolveu escolher pro outro lado, né? Botando como se ela tivesse um transtorno comportamental desde criança mesmo, né? E que foi explicado agora com uma parada, né, que eles inventaram no último episódio, que, assim, particularmente eu gostei, mas eu tenho algumas ressalvas sobre isso ainda, vamos falar quando chegar a hora. Porque, por exemplo, nesses primeiros episódios, ela tem a clara evidência de que ela tinha medo de rato, né? Ou melhor, tinha medo do homem que cuidava de rato, ou algo parecido. Não lembro agora muito bem qual é a palavra que ela usa. Ela tava dando um alerta, né? Tipo assim, eu me preocupo mais com os ratos. Isso, eu me preocupo mais com os ratos. E aí ela fala isso pra ele, na frente ali dos criados, ninguém entende nada, ele dá uma desdenhada e zoa ela ali na frente dos criados. A função dela nessa temporada foi dar spoiler, né? E aí, depois, a gente sabe o que aconteceu. E mais pra frente, lá no finalzinho da temporada de novo, ela dá uma clarividência de novo pra cima do Daemon, que é o que você falou, né? Deu outro spoiler pra próxima temporada, no caso, né? Aguarda esse daí pro final, que eu quero falar sobre isso depois. Só comentando que o fato dela ali, né? E aí, o que você tá falando, no livro isso não deixava claro, na série também tá uma forma mais ambígua, mas parece que ela tem aquela habilidade dos Targaryens, né, de clarividência, né, de ver mais à frente. E aí isso explica também por que ela tá meio doida, sendo que no livro dá muito mais impressão que ela tá doida muito mais pela questão de abusos que ela sofre com o Aegon. E mais, é claro, as atrocidades que estão acontecendo, né? O cara invadiu a casa dela e matou o filho dela na frente dela. Isso por si só já afeta demais qualquer pessoa sã. Se eles tivessem prestado atenção nela desde a primeira temporada, não tinha acontecido muita coisa, né? Não, mas é assim na vida. Pô, você tem uma pessoa na tua família que tem clarividência, a pessoa tá falando disso há 12 anos, nada do que ela falou aconteceu, e de repente tudo começa a acontecer e fala, a gente devia ter prestado atenção nela. Claro, pô, é fácil falar desse jeito, pô. Só que aí tem uma
coisa, né, diferente que é por causa da ficção, né? Ela tem o lance da clarividência dos Targaryen, né? Você também... O pessoal... Aí entra outra parte que é, né, pelo fato dos Hightowers estarem assim, envolvidos na família dos Targaryen, que não deu a mínima pra isso. Aí fica assim, só a filha que tem algum problema, uma questão emocional, uma questão psicológica, e no fim ela adivinhou várias coisas, começando pela fera debaixo das tábuas, né? Achei, assim, uma das melhores cenas da primeira temporada. E depois ela falando sobre o sangue e o queijo. Além de, tipo, eu não... Acho que foi o episódio, assim, que chegou e deu assim, olha, vamos começar dando um susto na galera, porque achei um ótimo episódio por tudo que rolou. Então, eu não sei, acho que... Eu acho que até o episódio 4 a série vai muito bem, só que... Concordo. Cara, o episódio 4 foi tão foda, que eles puxaram tanto o freio, eles não conseguiram entregar o restante, pô. Não vai lembrar, a temporada podia ter terminado ali, né? Cara, eu acho assim, podia ter terminado ali, mas eu também acho assim, eu gostei muito do episódio 7. Eu acho que se tivesse terminado no episódio 7... Sim, o 7 é lindo, o 7 é lindo. Teria terminado muito bem, cara. Porque, tipo, já cortou 2, corta 3, então, porra. Não é? Na verdade, eu concordo com o Fox. Até o episódio 4 é muito bom, só que eu acho que o problema da série é justamente querer fazer 4 temporadas. Se ela tivesse se apegado a, de repente, 3, esses últimos episódios depois do 4, esses próximos 4 episódios teriam sido muito melhores. Porque eles não precisariam correr tanto e pelas minhas contas, ou eles encerrariam, né, o 8º episódio já com o combate no olho do céu, ou uma preparação sim, de fato, para o olho do céu, um negócio muito mais tangível. Então seria algo muito mais bem feito, na verdade, né? E a gente teria visto muito mais coisa. O que é o olho do céu? Explica o que é o olho do céu aí pro ouvinte. Não, ele tá dando spoiler, Não vou explicar porque é um spoiler do caramba, entendeu? Mas seria justamente o combate ali que eles estão preparando pro o grande trailer do último episódio, né? Na verdade, eu tava apostando que essa temporada ia terminar na Batalha da Goela, que é o que vai acontecer, talvez, no primeiro episódio aí. Ou, né, no Olho do Céu, ou depois, ou na Batalha da Goela, né? Isso. O que acontece, né, é que essa temporada, ela sofreu muito, né? Eu acho que esse é o problema. Ela foi uma temporada que sofreu muito. A gente já falou um pouco sobre a greve dos roteiristas, né? Muita gente vai falar, mas a greve dos roteiristas ela é em Hollywood, ela não afeta os estúdios britânicos. Assim, mais ou menos, né? Tem muito diretor britânico, como, por exemplo, o próprio Christopher Nolan, que tava lá na greve dos roteiristas também. Então, assim, afeta, sim, sabe? E eu acho que a gente viu o espelho, realmente, a gente tá vendo esse ano, de como essa greve dos roteiristas tá afetando as séries que estão lançando esse ano, né? A gente falou um pouco disso também lá no The Boys também. E eu acho que aqui, cara, foi onde a gente viu mais afetado mesmo, porque realmente, primeiro, isso, nunca teve antes, a não ser, por exemplo, as 2 últimas temporadas de Game of Thrones, mas que eles tinham avisado que seriam temporadas menores para elas serem divididas, né? Então, assim, seriam meio que temporada parte 1, parte 2. Antes disso, não tinha acontecido de temporadas regulares terem um número menor de episódios, tipo 8 episódios. Isso não tinha acontecido. Fica bem claro que os 2 últimos episódios foram jogados pra lá e fica dando essa sensação, como o Malco falou no começo, de que a gente viu um grande trailer pra próxima temporada. Eu acho que eles tiraram esses 2 episódios porque ia faltar dinheiro, velho, pra esses 2. Não, com certeza. Então, inclusive, vi muita gente que defendia a série falando que, ao mesmo tempo que falava que não viu problema no ritmo dela, achou que tava faltando episódio. É meio contraditório. Mas os produtores eles falaram que teve uma ordem de cima que pediu pra eles alterarem. Eles não falaram exatamente o que, mas provavelmente foi isso, né? Pediu pra eles alterarem, eles jogarem alguns episódios mais pra frente. E a sensação que dá, ainda mais pela questão da primeira temporada, que a gente até comentou, que é uma temporada super rápida, né? Que acontece muita coisa e tal, um ritmo muito acelerado. A sensação que dá é que, tipo, falaram, pessoal, vamos fazer essa série render pra caramba. Nossa, isso. Deram uma esticada enorme, uma perna enorme pra série, e aí deu essa sensação nessa temporada. O último episódio da primeira temporada, ele termina com a guerra vai começar, vem aí, né? Aí essa temporada termina a mesma coisa, pô. Ele termina exatamente no ponto que a primeira terminou. Mas... E acontece a mesma coisa. Aí o Daemon tem um arco dele lá, tipo, eu tenho uns problemas com o arco do Daemon. Ai, caraca, tinha esquecido disso. Eu acho o arco dele interessante, só que eu acho que eles separarem, assim, em episódios muito largos, ficou muito ruim, cara. Ficou muito ruim. Tava chato de ver. Eu acho que se fizesse um episódio
só, focando um pouco mais nesse arco do Damon. Nossa, bem melhor. Bem melhor. Vou fazer essa reedição, algo dele. Pra mim só tem um problema só, o arco do Damon lá. Um probleminha só. Não. Eu gosto muito de todas as visões que ele tem, dos símbolos que são utilizados. Eu gosto. Puta merda, Kaique. Eu gosto desse desenvolvimento de personagem. Se fosse ele mudasse de ideia, saísse de lá, puto, falando, não, porque Rhaenyra vai ser minha rainha e eu sou o rei. Pra depois ele, beleza, vou dobrar o joelho aqui porque realmente é contigo mesmo. Se fosse assim, abrupto, não ia gerar impacto, não ia ser legal. Que é a mesma coisa que ele faz no último episódio da primeira temporada. Por ter um desenvolvimento bem bacana, deu pra ver a mudança de mentalidade dele e dar uma força diferente pra esse personagem. Tá bom, Kaique. Que não é o mesmo da primeira temporada. Agora ele vai ser totalmente diferente. O meu único problema é que no final, no último episódio, ele tomar a decisão final de finalmente seguir a Rhaenyra foi por conta das visões, sabe? Porque foi logo depois das visões. Se ele tivesse dobrado o joelho pra ela antes de ter todas aquelas visões, pra mim seria bem mais interessante. Porque meio que descartou toda a evolução de personagem, desenvolvimento de personagem que teve nos outros episódios, pra no final ser, eu vi visões aqui, realmente eu tenho que dobrar o joelho, sabe? Aí você tem que falar que você tá romantizando demais o Daemon e você não conhece o Daemon. Não conhece, cara. Não é nem isso. Assim, o que você falou agora é o que o Fox estava falando, que realmente citou, e inclusive eu acho que em algum momento, se eu tiver algum tempo livre, vou pegar e vou fazer essa reedição, pegar todas as cenas do Daemon e Harrenhal e botar num episódio só, e aí realmente já vai ser um episódio que vai fazer sentido, porque se você visse aquilo tudo em um episódio só, pra terminar com ele um episódio inteiro dele se questionando, não, eu que devia ser rei, e que não sei o que, e no final ele, caramba, realmente, é a Rhaenyra. Seria muito mais maneiro de ver, realmente, aí a gente teria um episódio cheio de participações especiais, maneiro pra caraca. O problema é que isso ficou fazendo semi-filler na temporada inteira, foi um saco. E assim, uma pergunta que eu queria te fazer, Kaique, você é escritor, né, você tem livros publicados. Eu concordo na parte sobre desenvolvimento de personagens, concordo que todos os personagens têm que ter desenvolvimento, e ele realmente mostrou ele tendo questionamentos, mostrou ele não sendo mais a mesma pessoa e blá 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 blá. Ok. Mas, assim, você acha realmente que a forma certa de fazer isso é botar o cara delirando? Isso é desenvolvimento de personagem? Eu não acho não, cara. Eu acho que é uma forma preguiçosa pra caraca de tratar o personagem justamente porque não tinha essa parte escrita sobre ele no material original. Era só isso, sabe? Cara, eu concordo com que seria melhor assim, porque, primeira coisa, você usa um elemento que já tá na trama, a árvore de coração. Outra coisa que já tá na trama desde sempre, a relação da árvore de coração com visões. Terceira coisa, você usa outro elemento que já está na trama, os sonhos de dragão, né, na forma da Helena, de que isso está no sangue dos Targaryen de certa forma. Você junta tudo isso num personagem atormentado, como é o Daemon, com culpa, com raiva, com amargura. As visões era a melhor saída mesmo. E assim, não é só as visões também. Ele tem a visão e, ao mesmo tempo, paralelamente, ele vai vendo que não é só ser o cara que tem um dragão e uma espada que você consegue dominar uma região. E então vai trabalhando isso aos poucos. Sim, isso é legal. As partes dele sendo político nas Terras Fluviais, ele sendo político nas Terras Fluviais, eu adorei. Aquele Lord Tully lá, o menino, né, que assume como Lord Tully, e o moleque, né, tava... MVP, o moleque dá aula. Pô, esse moleque é muito bom. Aula de política. Os caras sabem escolher criança, né? Não, o moleque... exatamente. A Lyanna lá em Game of Thrones também é muito boa, pô. Eles até são meio parecidos, né? Eu acho isso muito legal, porque realmente, você pegar os livros, a galera, no geral, é tudo mais jovem, né? Do que a gente vê na série. Até mais, né? Inclusive, é por esse motivo que, por exemplo, o Aemgon, o Aemond, né, eles são magrinhos e tal, que é pra poder entender bem que eles são jovens mesmo, eles são bem jovens. O outro também, o Strong, né, que é o bastardo Strong, no caso, né, o filho da Rhaenyra, ele também é magrinho, eles deixam bem claro que, o Strong, diga-se de passagem, né, a descrição do filho da Rhaenyra é que ele era o mais forte ali,
Tipo, ele era o mais alto e o mais forte. Mas você vê, assim, ele do lado do Aemond, por exemplo, não parece, porque eles não tinham muito como fazer o cara ser mais forte e ter cara de jovem. Então complica demais. Então ele ficou só sendo um cara alto. Aí contrataram o Zoolander pra fazer. O moleque fica fazendo cambico a temporada inteira. Fica fazendo bico de Zoolander. Mas voltando sobre o Daemon, o grande problema do Daemon, no caso, e aí ele é um personagem realmente, né? Não é à toa que é o favorito do Martin e tudo mais, ele é um personagem bem complexo. Mas o grande problema dele é quando a gente tenta romantizar o cara. O cara não é romantizado por um motivo muito simples. Ele ama, por exemplo, o irmão dele e ele ama a Rhaenyra. Só que ele também ama a posição dele, a posição que o irmão dele tinha e a posição da Rhaenyra. E ele nunca vai ter, né? Exatamente. E esse problema entre ele ter que lutar entre duas coisas que ele ama muito e abrir mão de algo é justamente o grande complexo dele. Ele tem que escolher, ou ele vai amar só a Rhaenyra, ou ele vai amar só a coroa, ou ele vai amar só o irmão dele. Eu adorava ele na primeira temporada justamente por causa desse dilema aí, cara. Eu adorava esse personagem. Eu sabia que, assim, eu concordo que ele é escroto e tal, mas eu achava ele incrível, cara. Foi a primeira vez. Olha aí, eu não vi Doctor Who, então me perdoe, mas foi a primeira vez que eu gostei do Matt Smith em algum personagem, sabe? Pois é, não, eu também. Pra ser bem sério, No Mobius, pô. porra. Pelo amor de Deus, cara. Não, aí não, velho. Ô, na moral. Peraí. Você viu a montagem da Rhaenyra? Vocês viram a montagem da Rhaenyra com saudade do Daemon, vendo no computador ele dançando no filme? Eu só quero saber de uma coisa. Como é que é o Quito Lucas aqui do coisa? Não. Inclusive o Lucas tava querendo falar. Tudo isso que vocês falaram, eu concordo muito com o Fox. E eu até concordo que o Daemon foi até narrativamente bem trabalhado. Mas o grande problema da temporada pra mim, eu acredito que de quase todos aqui, é justamente o fato de que narrativamente ele vai do ponto A pro ponto A. E acaba realmente não servindo de nada essa temporada, porque até o Daemon, assim, o Daemon começa a temporada aliado, termina aliado. Então, tudo dá uma volta. Meu problema com o arco do Daemon é que eles usaram o arco dele pra ser uma ligação com Game of Thrones. E, cara, pra mim, House of the Dragon precisa parar de querer ligar com Game of Thrones, cara. É a parada mais chata, velho. Eu ia falar isso quando... Por mim, se não tivesse essa porra da canção de Gelo e Fogo, a série teria sido muito melhor, velho. Muito melhor. Eu digo isso desde a primeira temporada. Eu concordo também. Eu ia falar isso na hora que o Kaique tava falando. Aí eles usaram um recurso narrativo que já tem em Game of Thrones, que é a Árvore Coração. Que se foda a Árvore Coração, caralho. Não tem nada com isso. Não tem nada com isso nessa história, pô. Eu não precisava disso. Ai, que ódio dessa merda. Então, assim, HBO, vocês cancelaram a série onde poderia usar essa porra de Árvore Coração o tempo todo. E não, agora fica metendo nessa droga daqui dos Targaryen, que era pra ser um Decral com dragão. Só isso, pô. Cara, eles estão dando muito valor pra essa merda dessa bagulho de profecia. Caraca, larga essa porra, eu quero ver dragão lutando, caralho. Só isso, porra. Ai, profecia, caralho. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Se pegar essa equipe criativa daqui uns anos, querer refazer o final de Game of Thrones, eu assino embaixo, viu? Não. Eu não quero isso, cara. Nossa, eles entendem muito melhor o material fonte do que os D&D malucos lá, meu. O máximo, o Martin vai lançar o próximo livro e, mano, vocês não vão ler esse último não, né? Desiste. Eu só queria deixar registrado aqui, tá? Que o John, ele mandou uma mensagem pra mim, ele disse que ele quer que conserte o final de Game of Thrones, que ele disse que pra ele tem que consertar tudo que tá errado tem que consertar. Não, mas isso tem que ser feito nos livros, eu não quero uma... Não, ele disse que quer em live action. Não, larga o livro, é mais fácil os caras fazerem um remake de Game of Thrones do que o Martin lançar o livro, velho. O Matheus, até pra a gente dar encerrar sobre essa questão do arco do Daemon, eu acho que seria muito legal também a gente falar sobre o enriquecimento de mundo que foi também esse arco dele em relação às terras fluviais, né? A gente viu isso sim. Né, sobre a questão dos Bracken com os Blackwood, sobre a relação dos Tully com as outras famílias vassalas, porque ali, gente, é complicadíssimo você lidar, porque ali a maior parte das batalhas no mundo de Westeros, né, de todo o mundo histórico de Westeros, as batalhas que acontecem, em sua maioria,
e mais importantes são nas terras fluviais, né? Sim. Pra ter uma ideia, perto já de Game of Thrones, a batalha em que tiram os Targaryens do poder, né? A Batalha do Tridente, o Robert amassa esqueci o nome dele agora, o Daeron, mas o Robert Baratheon amassa o rapaz Targaryen, que tinha raptado a Lyanna Stark. Rhaegon. Isso, lá no Tridente, nas terras fluviais, sabe? Ali acontece várias batalhas da história de Westeros, mais importantes são ali. E ali é difícil demais de você deixar tudo unido, realmente funcionando. O próprio Rhaegon tem que botar o Byron pra trabalhar ali também, né? Não nesse mesmo canal, né? Mas ele tem que botar pra trabalhar ali. Os lugares mais complicados é ali e Dorne. São sempre os lugares mais complicados. Sim. Ali Dorne, nossa. Então, mas você falou uma coisa legal. E assim, realmente, essa parte ruim, eu vou já exemplificar. Eles tinham um problemão nessa temporada, que tem esse buraco enorme, realmente, que é o que aconteceu, e o que aconteceu enquanto o Daemon tava lá nas terras fluviais, porque assim, não tem relatos. Os relatos são sobre, né, o que estava acontecendo ali na corte, realmente. Então assim, você não vê realmente o que estava acontecendo ali nas terras fluviais, e é legal realmente a série mostrar isso. Só que assim, você tem gente como a gente, né, que gosta muito que gostou da primeira temporada de Guerra dos Tronos, porque era uma fantasia política, né, então assim, você vê as terras fluviais, você vê até um pouco mais da plebe, cara. Essa temporada foi a que mais mostrou os plebeus, eu acho que mais do que até no Game of Thrones, sabe, mostrou a vida ali das pessoas pobres, sabe, eu gostei pra caraca disso, sabe, tipo, mesmo eles tendo um propósito, é legal de mostrar a vida deles, coisa que o livro não mostra isso, esses personagens eles surgem do nada, sabe? Isso é legal. Só que assim, eu consigo entender a mente dos produtores, não concordo, mas eu consigo entender a mente dos executivos de que quando tava os roteiristas escrevendo e enchendo essa parte que tava faltando do que o Daemon tava fazendo ali nas terras fluviais e toda a intriga que tava acontecendo ali nas terras fluviais, mostrando o Christian Cole e o cunhado dele lá também nas terras fluviais, legal pra caraca e tal. E assim, o executivo deve ter lido isso e falou: que coisa chata, pô, política, não sei o que, bota algumas coisas mágicas que tem nesse universo aí. E aí, tipo, estragou essa parte. Pra mim, é toda essa parte que tem visões e árvore e coração e tudo mágico que foi enfiado, né, nesse arco do Daemon ali, eu tiraria tudo isso pra ver um pouco mais dessas famílias brigando ali no meio de Westeros, ali na região fluvial ali, que é a coisa mais legal que foi, pô. É legal você ter comentado essa parte da Semente de Dragões, porque pra quem não tinha lido o livro, nem sabia sobre os Sementes de Dragões, quando via na série esses personagens aparecendo, ela meio que tava fomentando ali essa opinião entre os personagens, entre os blacks e os verdes e tudo mais, porque você via justamente, era o quê? Discussão de bar, né? De taverna, no caso, né? Os caras comentando ali. Pô, eu acho isso maneiro pra caraca. Você via ali, era uma discussão de um pai com a esposa, preocupado com o filho, tá entendendo? Estão passando fome. Pô, o Hugh, quando ele vai pedir lá pro Aegon, né, que ele falou, né, porque ele tá ficando sem comida e tal, e aí mostrando como o Aegon é incompetente sendo rei. Exatamente. Né, e tal. Pô, e esse arco desse personagem eu achei maneiro pra caraca. Você vê como o assassino, né, que é o matador de ratos lá, né, foi contratado, como é que o cara se escondeu, como é que o cara acabou sendo morto depois. As famílias dos matadores de ratos chorando por eles, sabe? Isso, as famílias, exatamente. O cachorro! O cachorro, cara, que tem sua vingança. Então, assim, você vai vendo essas coisas, assim, isso é muito legal, porque... Isso é Game of Thrones pra caraca, pô. Isso é Game of Thrones pra caramba, exatamente. Isso vai criando vai dando vida, na verdade, pro universo. Então, essa parte... Exato. Isso, pra mim, essas coisas aí que eles estavam mostrando, as camadas da plebe, as camadas do reino e tal, né, das outras regiões, isso pra mim é muito mais o cerne do Game of Thrones do que a parte mágica, claro. Então eu acho que a pessoa que não leu o livro, ela deve ter se surpreendido depois quando viu a volta que aquilo deu e viu a Rhaenyra chamando eles como possíveis Semente Dragões, e depois viu alguns desses personagens morrendo ou correndo pela vida lá no Fosso dos Dragões. Eu acho que isso é muito legal. Eu queria saber até isso, né, das pessoas que estão aqui, que não tinham ideia do livro, né, o que vocês acharam desses personagens aí quando eles estavam aparecendo. Eu gosto muito do arco do Hugin. Eu acho que mostra muito como essas pessoas são afetadas pela guerra do coisa e, pela guerra de sucessão, e os caras da sucessão estão nem aí pra eles, né? Uma parada que eu acho que teria sido, eu não gostei muito no arco dele pro final, é que não mostrou a filha dele morrendo.
É tipo, ela só some da história e, não, porque nossa filha morreu. Tipo, caraca, tá mostrando a garota o tempo todo. Mostra ele sentindo essa dor da perda dele, cara. Que é tipo, Verdade. podia ter cortado 30 minutos de episódio do Damon pra mostrar essa porra. Por exemplo, pô. É porque o episódio final, ele é muito corrido, cara. Esse que é o problema. Porque eles tiveram que correr muito pra isso. Não, mas podia ter cortado aquela parte lá de... Eles tiveram que correr muito pra chegar em lugar nenhum. Exato, concordo. Aquela parte do Lannister lá podia ter cortado pra mostrar isso, velho. Aquela parte do Lannister. Não, eu achei maneiro mostrar essa. Mas eu concordo isso. Tirava algumas visões do Daemon pra ter mais tempo de desenvolver esses personagens aí. Melhor, Matheus, você prefere a cena do Daemon comendo a própria mãe ou ver a cena da filha morrendo ali? Eu queria ver o Hugo chorando pela filha dele, que provavelmente gravaram e foi cortado, como a gente sabe que tem várias coisas que foram gravadas, como, por exemplo, o pau do Aegon. Tá vendo? Era outra cena que podia ter cortado, ou não já era cortada. Já foi cortada. Foi literalmente cortada, né? Viu, Chegou agora aqui. Tadinho do Mano Aegon, pô. Entrou pro time do Varys lá, pô. Virou eunuco. Do Varys e do Verme Cinzento. Mas assim, voltando, tipo, o Urf, cara, ele eu acho que eu achei mais deslocado, assim, do coisa, porque ele muito, essa conversinha de bar, ele se achando. Dos montadores lá, eu acho que pra mim ele é o que mais sem gracinha, mas, tipo, pô, eu adorei o arco do Adam, dele querendo se provar e querer ascender ao posto que ele merecia na família Velaryon, né? E, pô, do Rico também é um personagem muito bom, que eu espero que eles trabalhem um pouco mais na próxima temporada, pô. Pô, o irmão lá do Adam também, que eu esqueci qual é o nome dele, eu gosto muito da conversa dele. O Ellen. Gosto muito da conversa dele com o pai, tipo, pô, dele dando um fora nele, falando que não quer nada dele. A parte do Collie, eu acho que o Collie ficou muito apagado nessa temporada, mas ele tem momentos muito bons com outros personagens. Pô, a Beyla dando um sarrafo nele, ele com a Rhaenys. A Rhaenys também é um personagem que eu acho que vai fazer muita falta na série agora. Eu achei todas as cenas do Collie muito boas nessa temporada, todas. Ele com a Rhaenys, ele com a neta, ele com o filho, todas as cenas dele foram muito boas. É que o Collie, na primeira temporada, ele dá um show à parte, tá entendendo? E nessa ele ficou muito... O ator é muito bom. Ele ficou muito apagadinho mesmo, né? Ele aparece, ele é bom e tal. Eu até achei que depois, quando a Rainha que Nunca Foi morreu, ele ia aparecer dando mais chilique pela morte dela. Porque na série, no livro isso acontece. Ele briga um pouco com a Rhaenyra. Ele fica meio puto com a Rhaenyra por causa disso. Mas eles apaziguaram aquilo ali muito rápido. Tudo bem também, acho que de repente também pode ter sido uma coisa... Mas eu acho que se eles fizeram essa mudança, a mudança foi boa por conta do diálogo que ele tem com a neta dele, pô. Exato. Da importância. Tipo, foi muito bem feitinho, velho. Muito redondo. Não, e ela dá uma deixa, assim, como dando a entender até de que ela sabe, porque ela fala assim, eu sou fogo e sangue, né? A deriva amarga tem que ser herdada por alguém que é água e sal. Sendo que ele foi assim, porra, ele não tem mais nenhum outro descendente. E por que ela foi tão específica assim, sabe? Tipo, deu a entender de que ela sabe que ele tem outros descendentes, sabe? Mas voltando ao que você tinha falado, né, sobre a parte lá da magia e tudo mais, também faz parte do Game of Thrones. Então, é aquilo que o Kaique falou. Se ele tivesse pego o Daemon e tivesse colocado o Daemon pra simplesmente se ajoelhar, porque ele teve uma visão assim, né, teve uma introspecção, e aí ele decidiu escolher a Rhaenyra e não a coroa, seria muito menos Daemon do que ele, de fato, ele ser atormentado pelos seus demônios de forma mágica e ter uma visão e ali ele resolver escolher. A questão que a gente botou, né, nisso daí é que tá ligando muito com Game of Thrones. Eu acho que eles podiam ter feito de outra forma, sabe? A única ligação com Game of Thrones ali, de fato, é aquela forçação com a Daenerys no final, no último episódio. Eu acho que, tirando isso, o resto até que foi ok. Não, o bagulho da canção de Gelo e Fogo, que a Rhaenyra tocou váres vezes esse ponto na temporada, com o filho dela, com a Alicent. Tipo, pô, esquece isso, mano. Não, tá, ok, eu entendo. Eu entendo, só que essa canção de Gelo e Fogo, ela é justamente uma tentativa do Jarhead lá atrás, né, de tentar impedir que houvesse uma guerra civil, que é o que tá acontecendo. Porque a ideia dele era tipo, olha, os Targaryens têm que ficar unidos,
por uma causa maior. Era uma tentativa, tipo como os Starks fazem, né? Eles comem, o inverno tá chegando, é uma tentativa também dos Starks de se manterem sempre unidos. Que é um discurso muito melhor, pô. Tipo, por que a gente tem que ficar unidos? Porque o inverno tá chegando, porra. O inverno não significa só que os zumbis de gelo estão vindo e vão matar todo mundo. A gente pode morrer de fome com 10 anos de inverno. Isso significa muito mais, cara. A parte com o Cregan Stark lá, tipo, o cara aparece 3 minutos, ele resolve todo o arco dos Stark, velho. Adoro. É muito bom, pô. Falta Stark nessa série. Pô. O lema do Targaryen deveria ser, né? This was is coming, né? Porque a guerra nunca vem também. Eles estão lá se preparando. Um outro também que eles estão tentando fazer é fazer um arco de reedição pro Christian Cole, velho. Nossa, mano, esse maluco, eu não aguento mais esse cara, velho. Na moral. É insuportável. O Christian Cole é um verdadeiro pé no saco. Puta que pariu, meu Deus. Mas assim, a primeira temporada ele era chato, mas existia algum propósito pra ele. Essa ele só é chato. Eu gostava dele, né? Por mais que ele fosse chato, eu gostava de ver. Ele é um desses personagens, igual o Daemon, assim, também, né? Que eu gosto de ver. Só que nessa temporada eu acho que ele teve uma sobrevida já, sabe? Eu já tava assim, tipo, caralho, pra quê? O que eu gostei no arco dele foi ele trazer essa visão de alguém que, ele com um cavalo e uma espada, ele enfrenta qualquer um. Só que agora, a briga é entre dragões, meu. Não, isso foi maneiro. Ele é pequeno. Eu achei isso legal, o que ele debate, né? Nas cenas ele está como destaque, né? Sobre essa questão. Não, assim, o debate dele em si é legal. Foi bacana aquela cena, né? Acho que é no último episódio também, em que vê o irmão da Alicent já com a espada, já falando, eu sei o que você tá fazendo. Tá comendo a minha irmã, que não sei o que, piriri, pororó. Ele olha assim pra ele, tipo, tá bom, me mata aí. A gente tá indo pra uma batalha que a gente vai perder com uma baforada de dragão, meu. Você tá achando o quê? Pode me matar. Ele mandou tipo o vilão do Jujutsu Kaisen lá, né? Como é que é? Eu sou indigno porque eu tô comendo a tua irmã, ou tua irmã tá me dando porque eu sou indigno? Mas essa cena do Cole é muito boa, porque é a típica cena entre um plebeu e um nobre, né? É verdade. Os dois ali estão na mesma posição, e o plebeu ele tá tipo assim, cara, você é o primeiro nobre a botar uma espada na minha garganta, tá ligado? A hora que tem algum nobre pra cortar minha cabeça, só que agora eu sou um plebeu numa posição mais importante, né? Então, tipo, senta aí, cara, conversa. Ele sabe que ele... senta aí, toma uma cerveja, para de... você tem tanta chance de morrer quanto eu aqui a qualquer momento, pô. Se os dragões dançarem de novo... Porque, assim, eu vou falar desse quarto episódio, como ele é incrível, sabe? E eles tiveram uma atenção a um detalhe muito maneiro, não sei se vocês perceberam. Eu acho que é dito no Game of Thrones, ou em algum momento dessa série, não lembro agora, que quando um dragão sangra, né, esse sangue dele tá fervendo. Faz sentido, né? Tudo que tá dentro. Se tudo que tá dentro do ser humano já está fervendo, imagina num dragão, né? Que cospe fogo. Então, assim, quando eles estão batalhando no céu, os soldados que estavam lá embaixo vendo aquilo, daqui a pouco eles começam a queimar pelas gotículas de sangue que estavam caindo. Eu achei legal isso também. Aquele campo de batalha fica fumegado no final da dança, sabe? E, pô, e ele vendo aquilo, sabe? Ele ficou assim, tipo, caralho, eu não sou nada no meio do... E é você no vasto multiverso, sabe? Ele ficou meio assim. Na Veiga cai também, e ele vendo o pessoal se pisando, ela pisoteando todo mundo. Um ponto de vista que eles botaram muito legal nessa parte dessa batalha. E ele percebeu em que tipo de situação que ele se enfiou, né? O maior poder bélico que tem nessa história é o dragão. É a bomba atômica, né? Não foi que ele se enfiou, foi o que ele provocou. Então, quando eu falo que ele se enfiou, é porque, tipo, ele foi entrar nessa situação. Ele podia ter vivido a vida dele de cavaleiro. Ele poderia estar lá plantando laranja. Ou alguém plantando laranja nele, porque vai saber, né? Mas teria uma outra vida se ele não quisesse almejar ser o grande cavaleiro que ele pensa que é. Comedor de rainhas. Eu não acho que é nem isso, velho. Ele é um embuste do caralho que tá... Ele tá puto com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra não quis ir com ele, tipo, abandonar tudo pra ir plantar laranja, pô. Mas aí que tá... E, tipo, pra mim esse arco dele já passou, já, pô. Mas aí que... Podia matar ele já, mas isso história. Mas na moral, que Bel que tem essa Rhaenyra que até a Alicent tá querendo ir embora plantar laranja com ela, cara. Agora é mais fácil deixar a pergunta. Quem aqui neste grupo olhasse, uma mulher daquela olhasse pra você e falar, vem, você fala, não, vou lá plantar uma laranja. Aí é uma Darcy de qualquer jeito,
com o cabelo curto, de qualquer... Que isso? A Rhaenyra me chama pra montar no dragão dela, eu vou na hora, pô, não tem E como. tem uma coisa. Bora, Rhaenyra. É por isso que a Alicent é apaixonada por ele, o Crystal Cole, o Daemon. Tipo, ela, mesmo tendo todas essas amarras de realeza, ela é livre, ela faz o que ela quer. Nem eu lembro que acho que na primeira temporada que alguém comenta. Ela sempre foi, Que a Alicent fala, eu vivo presa a um monte de regras pra não sei o que. Fala, e o que a Rhaenyra fez? Ela viveu. Né? Tanto que ela teve vários amores, vários. É verdade. Ia pro puteiro. Isso que o Rick falou, inclusive, me lembrou uma das melhores cenas dessa temporada, que foi os dois diálogos, né, monólogos que tem entre a Alicent e a Rhaenyra. Um logo no início da temporada e outro no final. Cara, esse daí eu não gosto não, velho. Eu não gosto. Porque... Isso que eu ia falar, Vox. Ele tava falando, pô, foi dois melhores diálogos dessa temporada. Foi o diálogo da duas. Eu não falei que foram os dois melhores diálogos. Eu falei uma das melhores foram os dois diálogos. Uma das melhores cenas foram os dois diálogos. O primeiro diálogo é muito bom, porque gerou vários memes, que é tipo a Alice descobrindo que ela não sabe interpretar texto. É muito legal. O segundo, ele é muito bom para o contexto que está por vir. Entendeu? Isso eu concordo. Esse do último episódio eu acho bom, mas o primeiro eu não acho, não. O primeiro, pra mim, ele tem um problema no arco da Rhaenyra, dele ter acontecido, que é, cara, a Rhaenyra terminou a primeira temporada com sangue nos olhos. Aí, tipo, ela fica nessa de, ai, nossa, não, não quero atacar e tal. Que, tipo, faz um sentido dela querer preservar o que o pai dela fez, só que, mano, esse tempo já passou há muito, pô. Os caras estão lá zaralhando ela e ela tá nessa. Aí ela vai pra essa de tentar convencer a Alice. No primeiro diálogo, eu acho que foi o time perfeito, porque até então as baixas tinham sido uma baixa significativa pra cada lado. Tipo, eu perdi meu filho, você perdeu o seu neto, tá entendendo? Ali, se a gente souber, nós dois aqui, se a gente souber conciliar, os outros, ninguém ali vai poder reclamar, porque de fato ninguém perdeu mais do que nós dois. Então ali, esse primeiro diálogo fazia sentido nessa questão de reconciliar. No segundo diálogo, não faz tanto mais sentido a Alice de querer voltar atrás. Mas, e aí volto a repetir, questão de spoiler e tudo mais, pro contexto que a gente vai ver na próxima temporada, vai fazer sentido. Mas naquele momento, quando você tá vendo, você pensa assim, cara, não faz sentido, porque a Alice tá voltando ali agora pra poder tentar reconciliar depois que a merda já foi feita. Aí a merda já foi feita. Não sei se faz sentido não, Mark. Eu acho que faz sentido, pô, o último diálogo. Não, da primeira parte, o primeiro diálogo, eu não sei se faz esse sentido que você falou não, Mark. Porque assim, primeiro, por que essa decisão de conciliar viria de uma mulher que ela é a rainha e inclusive ela tá conquistando, tudo bem, ela não tinha um reino pra ela ainda, beleza. Mas pra uma mulher que é a mãe do rei e que ninguém ouve ela, sabe? Tipo assim, cara, ela não tá na mesma posição, não, cara, sabe? A Rhaenyra ainda tava de luto com a morte do filho dela e ela sentiu a dor na Alice. E ela não mandou que aquilo acontecesse, né? Aquilo que o Daemon fez. Tá. E aí ela se sentiu, ela achou. Eu entendi, mas aí no máximo ela ia conseguir reconquistar uma amiga, porque a Alice não tem poder pra mudar nada nessa guerra. A guerra estava acontecendo ali até então porque os homens estavam querendo que a guerra acontecesse. Tanto que a Alice perde o poder dela no conselho. Pra mim, é por isso que o segundo diálogo faz mais sentido. Os homens todos concordo, exatamente. Os homens todos do conselho da Rhaenyra estavam todos lá já preparados para uma guerra que ela estava evitando, sendo que era inevitável. As duas estavam tendo o mesmo problema ali. Deixa eu fazer a pergunta. Você acha que a Alice tinha essa visão? Ela não teve. Ela só teve essa visão muito depois, muitos episódios depois. Exato. Então, se tinha alguma coisa que a Rhaenyra podia falar para ela, era isso. Acorda, mulher. Você é mulher. Mas a Rhaenyra não tinha como saber também, porque a Rhaenyra também ela achava que estava no controle. Ela também só vai perceber que ela não está no controle em alguns episódios mais pra frente. Naquele momento, tanto a Rhaenyra era arrogante o suficiente em achar que ela podia acabar com aquela guerra, desde que ela convencesse a Alice de que ela também pudesse vir pro mesmo lado. E aí ela tinha arrogância suficiente que elas duas iam acabar com a guerra. Concordo com você pelo contexto que você disse. De fato. Mas as duas não tinham esse conhecimento naquele momento. Na cabeça dela, da Rhaenyra, fazia sentido isso que eu acabei de falar. Assim como na cabeça da Alice também, fazia sentido também que eu podia acabar com a guerra se ela tivesse entendido. Eu tô entendendo tudo que você tá dizendo, Marco, mas eu acho que essa cena, ela só serve pra dar sentido ao segundo diálogo delas no último episódio. Porque, assim, se realmente... Aí se chega no último episódio, aí chega a Alicent lá do nada e tal,
ia ser muito estranho, realmente, sabe? Eu gosto do último diálogo. Realmente ele dá mais sentido pra uma parada que era para acontecer agora no 10º episódio, se tivesse. Mas eu acho que realmente, se não tivesse o primeiro encontro delas, ia ficar meio vazio esse último. Mas parece que é isso, a gente teve que ver uma cena ruim pra ver uma cena boa no final, sabe? Mas eu, tipo assim, se tirasse o primeiro diálogo, assim, naquele momento que a Alice vai falar com a Rhaenyra tá completamente numa posição de poder, que ela tem mais dragões, ela tá começando a se movimentar e a Alice não tem mais poder nenhum. A Alice quer livrar o dela e o da Helena, né? Uma inversão, né? É um espelho da primeira cena, quase, sabe? Assim, mas nesse sentido de que o primeiro diálogo, ele agrega ao último, se realmente dá uma melhorada. Mas, tipo, eu acho que podia tirar, né? Um ponto como algo que tu saltou, né, delas terem sido 2 pessoas que perderam alguém, tem que lembrar que são as únicas 2 mulheres nos 2 conselhos, né? E numa guerra, vamos lembrar que quem geralmente chora mais é as mães, né? Verdade também. É exatamente isso que a gente fala. E levando em consideração que do conselho da Rhaenyra, a única que tem um pouco de consciência é ela, e mesmo do outro lado, a Alicent, tipo, porque vai dar... As duas estão, desde que isso começou, as duas estão falando em ambos os conselhos. E isso vai dar em merda. Eu já avisei que vai dar merda. É que chegou um ponto que a Rhaenyra bateu o pau na mesa, né? Mas o que a Alicent não consegue. Desmerda e come. O Ricardo, até pegando isso como gancho, se vocês repararem, depois dê uma olhada assim, quando você compila todas as cenas em que Rhaenyra está pensando no que vai fazer em seguida, o que o Aegon, o Aemond ou até mesmo o Daemon vão fazer, sempre tem esse contraste de Rhaenyra e Alicent também, elas estão sempre perto de livros. Sempre elas acabaram de ler bastante. Sempre estudando a história. Já quando são os caras, é sempre com espada. Tem sempre uma espada na mesa, ou do lado da cadeira, ou no trono. Ou aquele mapazinho de aquele mapa de war que eles têm lá. Mapa de guerra. É sempre assim. E é um paralelo bem legal entre elas e entre as 2 formas de governar, né? Por isso que elas tentam, né? A primeira Rhaenyra, depois a Alicent, elas tentam ter menos derramamento de sangue, porque elas sabem que quando os dragões começam a dançar, já era. Não é batalha de campinho, não. Só pra não esquecer de falar, eu falei aí do mapa de War, né? Mas a mesa, pô, pra mim, o meu lado preferido é só por eles terem aquela mesa que acende. A mesa lá da Pedra do Dragão é muito linda, cara. Pô. Como o Kaique pontuou muito bem, né? Você vê que o lado do intelecto em ambos os lados são as 2, né? Então, por isso que eu acho que esse primeiro diálogo faz muito sentido, né? Mesmo que elas não tivessem a convivência da guerra. Aliás, uma coisa que na primeira temporada fala, nenhum deles tem convivência de guerra. Acho que só o Daemon, né, que teve algumas batalhas. Então, tipo, tá todo mundo indo meio que numa empolgação. Ele é um campeão. Exato. Inclusive, acho que na primeira temporada questiona o Crystal Cole, tipo, pô, ele é um guarda do reino e, tipo, nunca lutou em lugar nenhum, né? São várias coisas ali que envolvem essa questão bélica, né? Ele lutou várias batalhas na cama. Com outras espadas. Ele estava lutando com outras espadas. É interessante ver isso, né? Tipo, alguém tem noção de que na hora que nem vocês estão falando aí, os dragões na hora que começa a dançar vai dar não é só o céu que fica com fogo, é o chão, é tudo. Eles vão destruir o reino se eles lutam. E as 2 são as únicas que têm essa consciência. Então por isso que eu acho que esse primeiro diálogo é essencial pro que vai acontecer no segundo e pro que vai acontecer em seguida, né? E tipo, alguém ainda no meio dessa, tipo, nessa efervescência tá falando assim, porra, vamos parar. Inclusive a má interpretação da Alicent, porque ela queria que os filhos dela assumissem o trono, mas que ninguém morresse no processo. Lógico que o Otto não queria, né? Mas... O Otto é outro 500, mas a Alicent, ela realmente não queria, mas eu acho que ela também não tinha dimensão, até porque, e é uma coisa que o Daemon não, que o Aemon chama a atenção dela, e é de fato, como ela nunca foi uma montadora de dragão, ela não tinha a dimensão do que um dragão era realmente capaz, né? Na verdade, a maior parte das pessoas que não são Targaryens não tem noção da dimensão que um dragão era capaz. Então ela até imaginou que podia rolar sangue, mas ela nunca imaginou que seria a proporção, tanto, né? Fogo. E tanto fogo. Fogo e sangue. Inclusive, eu acho que uma das falas mais
pé no chão do Aemond é essa, né? Que inclusive fala, pô, vocês não sabiam que era um golpe, né? Tipo... Nesse ponto, assim, o Aemond, ele é bastante sensato nisso, e inclusive até em chamar ela de não montadora. Tipo, você não tem noção do que é, porque de fato ela não tem. Se ela tivesse essa noção, ela nem teria iniciado, tá entendendo? Ela nem teria iniciado a guerra. Se os Hightower tivessem noção, ninguém teria enfiado a Alicent na vida do Viserys, né? Pra começar por tudo isso, né? Poderia até ter enfiado, porque os Hightowers, eles teriam um poder político, mas eles quiseram dar um passo longo demais, né? Eles quiseram subir uma torre muito alta, que eles não conseguiriam acompanhar. Tu não fez isso, cara. Eu acho que foi muita sede de sangue do Otto, né? Nessa questão de envolver a filha dele. Exato. E ela foi junto, cara. Tipo, em si, assim, é muito mais culpa do Otto do que da Alicent. Não, pô, essa guerra toda é culpa do Otto, Tudo cara. começou com o Otto, mas aí é onde a gente volta umas casinhas atrás, né? A Alicent sempre se achava que tinha que agradar, né? O pai, Viserys. E enquanto isso, a Rhaenyra não queria agradar ninguém, a não ser a si mesma, né? Se ela tivesse É onde a gente entra, na questão da visão de uma mulher no mundo masculino. Se ela compreendesse que ela tinha que se impor, talvez as coisas fossem diferentes, né? Ela não seria tão manipulada pelo Otto, né? Mas aí que entra a visão que o Kaique falou, tá? E aí é o desenvolvimento da Alicent. Ela era uma jovem boba, ela era nova, ela estava sendo... Não, uma criança. Exatamente, ela estava sendo influenciada... Todas elas. Sim, mas ela estava sendo influenciada pelo pai. E aí depois, justamente por causa dessa aproximação com o Jaehaerys, ela começa a se tornar uma pessoa mais erudita, começa a estudar, começa a entender um pouco melhor de política, fazer mais parte do círculo interno. E aí ela vai percebendo, e ela vai tomando algumas atitudes que vai até contra o Otto, porque ela vai percebendo que não é tão interessante ou não vale a pena pagar tanto preço, e ela vai se tornando mais sábia, mais sábia até de repente em alguns momentos que o próprio pai dela, tá? Porque eu percebo que ele forçou demais, por exemplo, colocar o Aegon no poder, mas em nenhum momento ele pensou em, cara, a gente não tem que treinar esse filho da puta pra ser rei? Porque o Aegon não foi treinado pra ser rei, ele é mimado. Um dos motivos dele ser... Aí, mal, que entra aquela parte do Otto ser o Otto, né? Que ele é narcisista pra caramba. Sim, exatamente. Ele achou assim, vou colocar o Aegon ali e vou manipular da mesma forma que eu faço com a Alicent, né? Muito parecido com um personagem de Game of Thrones que a gente conhece, Tyrion Lannister, que pensou a mesma coisa sobre o Joffrey. Mas o Tyrion era outro nível, velho. Não dá nem pra comparar. Não, Tyrion não. Falando do Tywin. Exatamente, Tywin. O pai dele. Que ele achou que poderia manipular o Joffrey. Não, mas pô, ele tinha total controle do Joffrey quando ele queria, mas tipo, não tinha como ele controlar todas as ações dele, né? Só que eu acho que o Tyrion, ele tava muito mais ciente das coisas em questão de movimento, né? Tanto que demorou muito tempo pros Lannisters realmente começarem a ter alguma vantagem na guerra, né? Que eu acho que é muito mais questão de quando a Cersei começa a entrar na guerra como ela deve ser guerreada, né? Que é na questão política e tal. E, pô, a Cersei fazia esse trabalho muito bem, pô. Tá que eles cagam com ela no final na última temporada, né? Mas aí é outra coisa, né? Não, mas eu não vejo muito dessa forma, não. Eu acho que o Tywin e o Otto, eles são muito paralelos ali, né? Na questão de acho que posso manipular um jovem rebelde, e os dois falham miseravelmente. Só que a diferença é que o Tywin, de fato, ele não é expulso, ele não perde poder nem nada, mas isso porque o Joffrey é morto antes. A gente não sabe como é que seria o Joffrey se não tivessem envenenado ele. Ele já estava perdendo a linha muito antes de morrer. Não é à toa que quem mata ele é justamente uma mulher que estava muito mais preocupada do que seria do casamento que beneficiaria a casa dela. Ela estava mais preocupada com a neta dela do que em continuar aquele jogo político. Mesmo ela sabendo, ela teria que começar tudo de novo, de indicar a neta dela para o próximo sucessor, e aí sim o Tommy seria melhor. É uma questão bem complicada ali, porque a gente não vê como o Joffrey termina. Agora, o Aegon não. O Aegon, ele foi, logo, a primeiro momento, ele foi e tirou o Otto da jogada. E aí o Otto se ferrou. Mas o Otto, ele já tinha também, do mesmo jeito que o Tywin tinha o Tommy na retaguarda, o Otto também tem o seu Targaryen de estimação ali na retaguarda, tá entendendo? Que ele já tá preparando há muito tempo. Eu acho que o Otto percebe depois que, por exemplo, o Aemond seria uma pessoa muito melhor pra governar em questão política, tanto que o Aemond, ele vai ascendendo dentro desse controle de poder, tipo, na paciência, cara. O Aemond também nunca foi uma escolha boa. Na verdade, o Aemond Não, mas tipo, não boa assim, tipo, o Aemond, ele é muito mais controlado do que o Aegon, por exemplo. O Aegon é muito, muito explosivo. O Daemon é astuto, né? Ele é muito mais parecido com o Daemon, por exemplo, né? Com o tio dele. Ele é mais
ele é mais uma configuração que eu sempre achei que é um erro, tanto do Jaehaerys quanto do Otto também. Como é que você quebra a ambição do Daemon e do Aemond? Se você nomeasse esses caras na frente ali da corte e tudo mais, os dois, como o campeão da coroa, você tornaria eles numa posição de destaque que talvez o alegrassem e o fizessem a parar de desejar a coroa. E isso nunca aconteceu, nem... Mas no começo da primeira temporada, ele explica mais ou menos isso. É porque o conselho, meio que... O conselho eles achavam ele muito imprevisível. E ele realmente era. Ele era jovem, ele era muito imprevisível. Por mais que ele fosse o campeão e tal... Eles não queriam ele perto do conselho, sabe? Então, assim... O erro do Jaehaerys, no caso, foi em dar atenção pros caras, porque os caras, a verdade... Sim, mas ele é ruim em amar demais, várias vezes. O grande problema dos Targaryen, se você prestar atenção, tanto os verdes quanto os blacks, quanto os Jaehaerys também, o grande problema deles sempre foi o conselho. O conselho deles sempre conspiraram contra eles. Isso é uma coisa que no livro tá sempre entre linhas, nunca é de forma clara. Na série também se mantém entre linhas, mas você observem bem as duas temporadas com esse olhar. O conselho, todos os membros do conselho, eles sempre estão conspirando contra a família Targaryen. Eles têm medo da família Targaryen e, ao mesmo tempo, eles querem se autodestruam. A Guerra Civil, por exemplo, não é à toa que tanto o Conselho da Rhaenyra quanto o Conselho dos Verdes, eles estão querendo guerra. E eles não são idiotas e não acham que vai ter tanto sangue e fogo. Não, eles sabem. E eles querem isso. Não é. Eles querem isso. Enquanto os Targaryen estão se destruindo, as outras casas estão crescendo. A gente está vendo exatamente isso nessa temporada. É uma boa observação. Tanto é que é exatamente isso que vai acontecer. Quando acabar os Targaryen, as outras casas vão ficar enormes, vão virar, tipo, multimilionárias, sabe? Porque elas vão ficar enormes. Qual é a principal reclamação que você sempre vê no plano de fundo das duas temporadas? A principal reclamação. Tem que alimentar dragão. Tá custando muito. Exato. Eles estão reclamando, desde a primeira temporada. Quase todo episódio já teve isso. Desde a primeira temporada, essa mesma reclamação. Por quê? Porque essa parte agora da Casa do Dragão é o auge da quantidade de dragões em Westeros. Nunca teve tanto dragão em Westeros nesse momento. E eles não fazem ideia. Nunca mais vai ter. Como era custoso se manter aqueles dragões. E não era à toa que Valyria era um império global. Porque imagina como era alimentar aquela montoeira de dragões. E o Westeros nunca pensou em se tornar um império ultramarino e de repente conquistar isso. Não, eles ficaram ali entre eles. Por conta disso, eles tinham que abastecer das terras deles. E aquilo era muito custoso. Isso é uma teoria minha. Isso é uma teoria minha que eu já tinha falado desde quando eu li o livro. A Dança dos Dragões é fomentada pelos grandes lordes na tentativa de derrubar os Targaryen mesmo. Né? Ou, no mínimo, derrubar os dragões. Por quê? Porque assim eles iam prosperar. E eles prosperam, de fato. Não é à toa que eles ficam muito ricos, que é o que você falou. As casas ficam muito grandes. Por quê? Porque agora eles não têm mais de pagar tributos tão altos para a coroa para se manter dragões. Não, mas faz muito sentido o que o Malk falou, né? Até porque... Sim. Não, como análise histórica, eu acho que é exatamente isso daí. E também se pensar que o que tornava os Targaryen diferentes de qualquer outro reino eram os dragões, né? Então, tira os dragões, eles têm um exército comum. Mas é uma análise muito boa mesmo. Já fazendo um gancho para uma outra parte que aconteceu nessa temporada, né? Eu ia puxar isso agora. Né? Porque, né, estamos aí falando, os dragões que fazem os Targaryens especiais, piriri pororó, mas é aí. Quando o que torna a nobreza tão importante é colocada junto às pessoas comuns, o que faz a nobreza ser nobreza, né? É uma discussão porque tem a dura, né? E aí bastardos ganham a glória, né, muito custosa, mas tem a glória de finalmente pilotarem um dragão, né, uma bomba atômica. Agora estamos colocando bomba atômica na mão da galera pobre, né, em que a primeira ação ao montar o dragão fazer um rasante na própria quebrada, né? Então, assim... Só lembrando do contexto histórico real da Guerra das Rosas, ela começa quando legitimam os bastardos também. É bem interessante. Isso acontece bastante em Westeros também. Uma visão, assim, bem detalhada do que isso que você falou, Kaique,
tá justamente naquele diálogo que o mestre dos dragões, não, cuidador dos dragões lá e tal, que ele fala pra Rhaenyra, né? Ele fala em valeriano pra ela lá, que ele tá lá, gerações, a família dele tá gerações treinando dragões, e dragões são deuses, e você botar deuses na mão de pessoas indignas ou de plebeus, né? Era tipo um sacrilégio, vamos botar dessa forma. Não foi esse termo que ele usou, mas é isso. Você me lembrou de uma outra cena muito boa, Mal, que é no episódio 5, que é os verdes saem desfilando com a cabeça do acho que é do Meilis, né? O dragão da Rhaenys. E saem desfilando, cara, que plano idiota, sabe? Eles saem desfilando com a cabeça decepada do bicho pelo reino. E aí os plebeus falando, tipo, eu achei que os dragões eram deuses, sabe? Sim, exatamente. Não, e eles ficam achando que aquilo é um mau agouro, né? Faz parte do plano ali da Rhaenyra, né? Pelo mestre sussurros dela. Mas aquilo dali cai muito fácil na cabeça do povo, porque de fato, você tá mostrando a cabeça de um deus. Tá sendo desfilando ali por um plebeu também, que não deixa de ser, que era o Cole que tava levando. Então, tipo, era um mau agouro. O que os deuses podem fazer para retalhar contra isso? Então é uma coisa bem complicada de se pensar. E o mais interessante, tá? A partir do momento que a plebe não passa mais a temer esses dragões, porque eles morrem e porque outros plebes começam a montar, o que a plebe vai fazer quando vê uma luta? Porque até então os plebeus não viram a luta, a dança dos dragões acontecerem perto deles. A dança dos dragões aconteceu bem longe. Então, quando a plebe vê a destruição que os dragões podem fazer, mas já sabem que eles podem morrer e que outros plebeus podem montar, o que passará na cabeça da plebe sobre isso? É uma outra reflexão também que vocês podem pensar até para se isso vai passar na próxima temporada ou se isso vai ser comentado. Inclusive, eu quero pegar esse gancho que você tá falando, sabe? De uma personagem que eu gostei muito dela nessa temporada, que foi a Mysaria, né? Que ela se tornou ali basicamente a mestre dos sussurros ali, né? Da Rhaenyra, disso de ficar fomentando as intrigas ali Tipo, ela é muito inteligente, ela como uma pessoa que conhece muito bem a Baixada das Pulgas, né? Cara, ela teve uns planos muito bons. Aquele plano ali, de chegar um monte de barquinho com a bandeira da Rhaenyra, sabe? Levando alimentos, ela sabendo que o pessoal lá tava sendo mal alimentado pra caraca. Tipo, é tão maneiro como é política. Eu adoro a política de Westeros, sabe? É tão maneiro isso de tipo, vota em mim. Vota em mim, eu tenho comida, sabe? Tipo, se não me engano, um pouco antes é quando o Aegon tá aquela falha horrorosa, né? Quando o cara, na audiência real, né? Que eles vão pedir ajuda. Acho que é um pouco antes disso, um pouco depois que acontece a Rhaenyra mandando a comida. Tipo, coloca esse contexto todo, tipo, como uma coisa só. Fala, pô, os caras estão arruinando a imagem, né? Do rei que meio que usurpou o trono, né? Fala, o cara usurpou o trono, tá acabando com o povo e chega a rainha legítima e ajuda eles, né? Tipo, a opinião pública volta o povo contra eles também, né? Que é uma outra coisa que é muito importante nessa história, né? Aliás, essa cena da audiência é ótima pra exemplificar a coisa da política, né? E ela é boa também pra demonstrar como o Aegon não é exatamente uma pessoa ruim. É a interpretação que eu tenho pela série, pelo menos, né? Não é que ele é uma pessoa ruim, ele só é um cara que não sabe ser rei, tá tentando ingênuo mostrar que ele tem autoridade, sei lá, uma coisa assim, entendeu? Diferente do Joffrey, o Joffrey ele realmente não se importava. O Joffrey era só mal mesmo. Mas ele ainda se importa em ser visto como um bom rei, né? Só que ele não sabe como fazer isso. O Joffrey, ele é ruim e despreparado. Isso é frase até do próprio Tyrion, né? Nunca teve... É ruim e despreparado. O Tyrion fala, né? A gente já teve reis ruins e reis burros, né? Você consegue ser os dois. E ele é, de fato... Todas as frases do Tyrion pro Joffrey são muito boas, cara. Eu adoro quando o Tyrion chega e vê o Joffrey como rei, aí ele, onde você tava? Ele, eu tava lá lutando, e você? Ele, eu tava aqui reinando. Tipo, reinando dele, tipo assim, tava ele apresentando uma batalha de cavaleiros. Aí o Tyrion olha assim, e você tá fazendo um maravilhoso trabalho. E aí já o Aegon não, o Aegon ele é um rei despreparado, aquela crítica que eu fiz, né? O Otton nunca fez, né? A própria também nunca treinaram ele ali, não, pô, e se acontecer alguma coisa com a Rhaenyra e tal, com a família da Rhaenyra, a gente tem que treinar o Aegon. E o Aegon, ele mesmo na primeira temporada isso mostra bem, até com outro ator, que ele nunca se preocupou também em querer estudar e tudo mais, ele tava muito mais querendo pegar a irmã dele, e só, na verdade, ele só fazia isso.
pegar a irmã dele e dormir tarde. Era o que ele fazia. Não, e comer puta, pô. Tem um monte de semente espalhada aí. É verdade. Ele comia a irmã dele, quando a irmã dele não queria, ele pegava a puta. Então era só isso que ele fazia e tal. Ele nunca se preocupou em estudar e tudo mais, porque ele falava, pô, a Rhaenyra que vai suceder, ela já tem 2 filhos, então, tipo, eu seria o terceiro na linhagem. Então ele cagava pra isso. Então ele é totalmente despreparado. Totalmente. Agora, de repente, o pé torto vai endireitar ele. Mas até na coroação dele lá, ele fala que ele não quer ir e tal, e ele só muda de ideia quando ele vê lá o povo clamando por ele e tal. E aí ele começa a ter essa sede por Porque ele é despreparado, mas ele não é inconsciente, é desconsciente do preparo dele. Ele é consciente, ele sabe que ele é despreparado, tá entendendo? Então ele não queria aquela responsabilidade. Aquela responsabilidade foi jogada no colo dele. Ele não era ambicioso, diferente do irmão dele. Ele não tinha essa ambição também pela coroa. Ele queria aquela molezinha, ele só queria usufruir, na verdade, do status dele. Agora, ter a responsabilidade era uma coisa que ele nunca É uma coisa que é muito falada nessa temporada que eu gosto também, que é o peso de você carregar a coroa, né? Que ele é sempre apresentado assim no arco da Rhaenyra, com o Daemon também. A bruxa lá fala pra ele, né? A Alice, se eu não me engano, sobre como Alice Rivers. como é o peso de você carregar a coroa. Não é uma honraria, é um peso. Eu acho essa parte muito legal, né? Da série em si. O Viserys falava isso muito na primeira temporada. O Viserys era o rei muito tipo, só ser amigo, vamos parar de brigar, vamos ser felizes. Porque ele sabia que a responsabilidade que ele arcava era gigantesca. E ele sempre avisava o Daemon disso, né? Tipo, você acha que esse rei é fácil, né? E que foi uma responsabilidade que caiu pra ele também, né? Porque era pra ter sido a prima dele. Ela que era a sucessora do trono, né? Antes dele. Eles fizeram todo um esquema lá né, pra passar pra eles, né, um golpe que foi contra qualquer regra que estava estabelecido no estatuto. Mas no caso do Viserys, ele por mais que não caiu no colo, tá ligado? Porque ele já estava sendo preparado de fato, porque ele mal bem, ele era um homem, ele seria um lorde, digamos assim, no mínimo, entendeu? Ele seria o lorde da Pedra do Dragão. Seria o mínimo que ele seria, se ele não tivesse se tornado rei. Então ele já tinha um treinamento, ele já tinha um estudo, uma preparação. Tanto que ele assume bem, né, o reinado. Que o avô dele, né, entregou já com assim, 80 anos de paz, o caramba 4, que ele mantém. Então ele vai bem. Ele não era despreparado, né? E ele tinha uma consciência que era bom. Diferente do Daemon, por exemplo. O Daemon não tem consciência da responsabilidade. Ele, quando ele nasce, o irmão dele já é rei, o caramba 4. O Daemon é muito mais novo que o Viserys e tal. Então, por conta disso, ele não tem uma noção exata da responsabilidade. Assim como vários outros personagens ali não tem, né? O próprio Aemond também não tem, o Aegon também não tem. Então, essa questão da responsabilidade da coroa é uma coisa que o Viserys tem. Ele passou isso pra Rhaenyra durante muito tempo. E quando o Aegon nasceu, ele não se preocupou, ele já estava muito doente, velho, também, para passar isso pro Aegon, né? E a Alicent, ela tentou, mas ele não conseguiu, mas o Aegon nunca quis. E o resto que a gente tem é o Daemon cobiçando e o Aemond cobiçando. Ambos cobiçam algo que eles não têm noção também do que eles querem, né? No caso, como o Kaique comentou ali, né, nas visões e tudo mais, ele tem uma visão do Viserys falando isso pra ele, ele entende ali magicamente qual é o peso e ele acaba escolhendo. Já o Aemond, por exemplo, ele não vai, né, acho que nunca aprender, ele só tem só ambição. O Aemond, eu acho que o caso dele ali é tipo, eu quero estar no lugar do cara que me machucou, né? Eu quero deixar de ser uma vítima e eu quero ter o poder máximo para poder causar as mesmas dores que as pessoas causaram em mim. É esse que é o caso dele. Então ele não tem a mínima noção de responsabilidade que aquela coroa vai trazer para ele. Ele só quer reverter o bullying, né? Só isso que ele quer. O sonho do oprimido é ser opressor, né? Sempre assim. Exatamente. Mas, tipo, eu gosto muito do arco do Aemond, assim, nessa temporada. Eu acho que ele cresce bastante como personagem aqui. Eu já gosto muito dele na metade da primeira, né? Pra até onde ele chega. Mas, tipo, ele é o personagem que eu acho que mais cresce aqui. Tipo, ele é mais redondo em si, né? Ele é um personagem muito bom. Inclusive, ele é o preferido do showrunner. Se você ver as entrevistas lá, o showrunner, ele gosta muito do Aemond. Ele fala, assim, que ele até colocou um elemento na série que é assim, que é se você zomba do Aemond, você vai sofrer.
Então ele falou assim, pode prestar atenção nele. Se alguém fizer algum mal ao Aemond, vai acontecer o mal a essa pessoa. O ator do Aemond é muito bom, cara. Eu gosto muito de a calma que ele passa, como ele é frio, estrategista, assim, e tipo, ele não perde a compostura, sabe? Mesmo quando ele tá em posição de fraqueza. Eu só quero falar uma coisa antes da gente ir pro último tópico, a gente já tá com a hora avançada aqui, que eu acho que o Kaique que tava falando agora há pouco, né, sobre, fazendo a alusão lá da parte política dos verdes perdendo o público para os pretos porque eles estavam se preocupando pouco com a parte da comida deles, enquanto estava mostrando como, olha, a rainha é legítima, como ela é melhor, ela se preocupa com os pobres, corta pra ela dando de churrasco uns 40 loirinhos ali no Fosso dos Dragões ali da Pedra do Dragão. Muito bom, cara. Eu acho muito boa essa cena, sabe? Enquanto tá o Hyug lá, ele meio que clamando o verme Thor, assim, sabe? E vem a Rhaenyra andando calmamente lá, olhando pra ele, tipo assim, tem só uns 39 mortos ali em volta dele. Mas que feliz, temos um novo montador de dragão. Eu acho muito bom isso, né? De mostrar como, assim, por mais que realmente, né, tenham alguns reis que se preocupam um pouco mais ou não, eles ainda são nobres, ainda existe um abismo enorme entre eles e os plebeus, e eu acho que essa cena mostra muito bem isso, sabe? E as vidas importam menos, por exemplo, ela ficou extremamente abalada quando o cavaleiro que ela escolheu morreu. Agora, com 39 corpos carbonizados, ela cagou. Por quê? Porque aquele cavaleiro valia muito mais que 39 vidas, muito mais. Isso é uma visão bem de nobre, bem elitista mesmo, né? Onde as vidas ali não importam, não tem, na verdade, o mesmo peso. Toda guerra é assim, né, cara? Tu vê muito no nosso... Mas não é guerra que a gente tá falando aqui. A gente tá falando... Até porque nenhuma dessas cenas são cenas de guerra, de fato, né? O que a gente tá falando... Não, mas eu tô falando assim, são cenas em preparação para uma guerra que está por vir, né? Sim, mas não é o caso. Tá entendendo? Não é o caso. Realmente, a vida de um plebeu importa muito menos que o de um cavaleiro, que importa muito menos do que de um nobre, tá entendendo? De um lorde. O que a gente tá falando, Rick, tá muito mais próximo de Revolução Francesa do que de qualquer história de guerra, sabe? Mas eu não falei nada. Foi o Fox, desculpa. Eu tô um tempo confundindo a voz de vocês dois. A coisa não para por nada. Eu tô um tempo confundindo a voz de vocês dois, tá? Desculpa. E só indo pro último tópico, eu quero agora que a gente fale do último episódio. E só para entrar no episódio final e a gente falar das considerações finais, expectativa para o futuro também, eu quero só pegar o gancho do negócio que o Kaique falou na abertura, né? Que foi sobre. Como é que é? De ovelha em ovelha eu conquisto o dragão? Como é que você falou? Foi isso mesmo. De ovelha em ovelha eu domo o dragão. Eu domo o dragão, exatamente. Muito boa essa sua frase inicial, porque isso remete a uma parada que é uma coisa que a gente, vamos falar, é uma coisa que a gente meio que, talvez a gente perca, né, nessa adaptação aí. E aí, realmente, agora eu vou ser o chato de reclamar de adaptação. Tem uma coisa que a Mikan falou, né, que ela pegou um trecho de uma coisa que o Martin fala, que ele fala assim, mudar alguma coisinha numa adaptação é normal. Acontece. Você só tem que tomar cuidado com o efeito borboleta. Sim, exatamente. Né, que é... Já sei até o que você vai falar que foi que pegou, né? Em Game of Thrones foi isso. Em Game of Thrones aconteceu muito isso, né? Você tirar um personagem, ok, acontece, né? Uma das técnicas de adaptação é você mesclar dois personagens. Só que, assim, na escrita do George R. R. Martin, todos os personagens importam. Em algum momento, pode até ser tipo, você tá vendo a primeira temporada, aí você tirou aquele personagem ali, né, como no caso, na primeira e na segunda temporada, não tem o Roose Bolton, sendo que ele é muito importante na terceira e na quarta. E ele foi tirado das primeiras temporadas. Ele é um personagem que você tá vendo ali desde o início e você não tem a noção da importância que ele vai ter depois. Mas, na verdade, é só o Lord Bolton que aparece. Ele aparece. Não. O Lord Bolton não aparece na primeira temporada. É isso que eu tô dizendo. Não, mas na segunda ele já aparece já. Então, é exatamente isso. E vários outros personagens, né, que deixaram de ter, e aí acabaram se tornando um problema, essa ausência deles depois. Isso acontece, tipo assim, não é querendo ser o chato de tipo, poxa, eu tô reclamando por causa da ausência de personagem. Não, eu tô reclamando da ausência do contexto que vai trazer por causa dessa ausência desse personagem. E agora eu quero falar por causa dessa reclamadora de dragão que teve esse último episódio aí, né? Querendo evitar spoiler, mas vamos falar dela aí. Que assim, é uma cena legal,
legal você ter essa personagem aqui. Só pra contextualizar. Pô, eu tava contextualizando agora. Não, então, faltou uma semente de dragão que não foi apresentada. É que você não falou isso, entendeu? Faltou uma semente. Eu ia falar, mas tá bom. Faltou uma semente de dragão que não foi apresentada, que era pra vir da plebe também. Isso. Que é a Ortigas. Na série ela ficou... O dragão que ela montaria ficou na mão de quem? Da Rhaena, né? Da Rhaena, que aparece no final. É isso. Então, por um lado, é legal, né? Você vê a Rhaena conquistando o Chip Stealer lá. Achei meio zoado da forma como foi. Tipo, você fica vendo... A passagem de tempo foi meio confusa ali, né? Porque você vê... Isso que eu ia falar, Matheus, até pra também tecer aqui, né? O que eu também não tô só também 100% full elogios, né? Eu só tenho menos reclamações do que o resto. Mas uma coisa que eu achei ruim também foi que o primeiro episódio tem vários erros pra mim, de edição, de montagem. Um desses erros pra mim é essa questão da Rhaena lá no Vale, né? É algo que poderia ter aparecido já no episódio anterior, pra ter uma passagem de tempo mais natural. No último episódio você tá falando, né? Isso. Você falou no primeiro. Ah, tá, desculpa. É tudo no último episódio. Eu acho que seria legal se aparecesse no episódio anterior já um pouco, pra gente ter essa sensação de passagem de tempo melhor, né? Porque, pelo que parece, é que ela ficou lá dias e dias, né? Então seria legal mostrar antes, né? Porque já que o arco dela vai estar diferente dos livros mesmo, vai juntar com essa personagem que nos livros é a Ortigas, né, que consegue esse dragão, seria legal ter uma passagem de tempo melhor feito, né? Parece que ficou tudo juntado ali por conta dos cortes dos episódios, né? Que era pra ter 10 e acabou tendo 8. Então parece que o que tinham gravado pra mostrar em outros episódios dela, juntaram tudo em um só e ficou zoado, né? A montagem não ficou legal. E é outra coisa, que aí é exatamente o que eu ia falar da frase que você falou no começo. Porque a participação da Ortigas, ela é a que, de fato, né? Isso foi conversado durante a temporada e tal, mas ela é a que foi, de fato, em questão, em debate, né? Toda essa discussão, essa crença de como que faz para domar um dragão. Né? Porque, assim, desde o início dos tempos, né, a gente, né, entende que, para domar um dragão tem que ter o sangue valeriano, não sei o quê. E o dragão que te escolhe, né? Tipo, tanto que muitos dos descendentes valerianos, Targaryens até, tentaram chegar no dragão, o dragão rejeitou. Ela própria, né, aconteceu isso também, né? Ela tinha um dragãozinho dela, que foi um natimorto, e ela tentou domar outro, ele foi rejeitado, e aí ela nunca mais teve, e de repente ela decidiu ir atrás desse. Exato. Sendo que a Ortigas, ela é uma personagem que, teoricamente, né, tipo assim, teoricamente ela pode, tem gente que acredita que ela é filha do Daemon, por isso que juntaram as duas personagens, mas não tem nada que comprove sangue nenhum dela, né? Diferente da semeadura. Ela é uma personagem que ela tem origem, assim, ligada a realmente nada. E como que ela conquistou o dragão, o Chip Stealer, né, o caçador de ovelha? Foi exatamente como o Kaique falou, que ela chegou ali, ela sabia que era um dragão que gostava de ovelha, e ele nunca tinha ferido nenhuma pessoa, só ia lá, pegava uma ovelha e ia embora. E ela chegou ali, deixava uma ovelha, daqui a pouco no outro dia deixava outra ovelha e tal. Na verdade, ela que era o roubador de ovelha, né? Ela que tava lá roubando ovelha pra ele. Chegou um momento que ela tava lá amigona de um dragão, porque ela ficava dando ovelha pra ele. É tipo um gato, sabe? E ela começou a alimentar aquele gato gigante com asa que cospe fogo, e de repente ele era fiel a ela. E isso faz todo mundo, tipo, questionar. Então, peraí. Então, qualquer pessoa pode chegar e domar um dragão desse jeito? Então, acho que essa é a importância desse personagem, que é uma parada que que seria muito importante pro resto desse arco da morte dos dragões, e que a gente não vai ter agora, sabe? Então, a Ortigas é uma personagem muito emblemática nesse livro como um todo, justamente por isso, né? Ela tem a descrição dela lá, ela é uma personagem negra, é a única personagem que é descrita dessa forma, né? Ela era uma ladra que vivia nas ruas e tudo mais, ela já aparentemente não tinha nenhuma ligação que pudesse ser com os Targaryens, embora tenha esse boato que você falou, mas esse boato é dado um pouco mais na frente, e isso é muito mais pelos fãs do que é apresentado de fato no livro. Mas o que a gente sabe sobre ela e o que é emblemático nela é justamente isso, né? Ela aparentemente não tem nenhuma linhagem com os Targaryen, nem com sangue valeriano.
ela parece ser uma pessoa muito comum mesmo do povo, diferente das outras sementes que eles têm sim traços valerianos, tanto na série quanto nos livros, o que mais torna emblemático depois que ela monta. Porque depois que ela monta, ela se torna uma personagem importante na dança dos dragões, como uma das principais montadoras, e ela vai levantar um ciúmes da Rhaenyra. E esses ciúmes não acredito que vai acontecer com essa personagem, porque existe uma ambiguidade entre essa personagem, entre ela ser uma amante do Daemon ou, de repente, o Daemon, né, a tratar como filha. E isso, na série, obviamente, vai ser voltado pela segunda opção. Então, acredito que só isso já muda bastante o enredo da história, até mais do que a discussão que você estava falando. Porque a discussão que você falou, ela é interessante. A discussão que eu falei, eles botaram pro Jace ficar lá discutindo lá, de tipo, poxa, então que, né, eu como um bastardo também, que poder eu tenho, né, na herança, tipo, né? Exatamente. Se qualquer um pode clamar um dragão. Exatamente. Então, assim, eles tiraram um pouco desse enredo da herança e jogou mais pro Jace, deixou isso mais aberto, né? Isso deve ser muito melhor elaborado na próxima temporada, porque esse é, na verdade, o grande arco da terceira temporada sobre os montadores, né, sementes de dragões, mas o lado dela, o desenvolvimento dessa personagem, né, sobre o relacionamento dela com o Daemon, ambíguo, não vai existir. Então, e aí é que tá. Se a gente já quiser entrar em expectativas pro futuro dessa série, eu espero, né, que a Ortigas ainda exista, né, e ainda dá tempo de realmente deles botarem ela e ser ela quem tá mantendo o Chip Stealer ali no Vale. Porque, assim, tem uma coisa que o George R. R. Martin falou durante a transmissão da segunda temporada, ele soltou um comentário falando assim, que não existe relato nenhum de um dragão ter ido para uma outra região sem que o montador dele, né, tenha mandado ele pra lá. Então, assim, tipo assim, você não vê dragões voando por Westeros inteiro, porque senão o Westeros estaria destruído. O dragão, ele costuma ficar aonde o montador dele tá também. Então, por que tem um dragão no vale? Isso foi uma coisa que fez que ele levou essa questão e ele não quis responder porque ele não queria dar spoiler. Então, assim, eu espero ainda que exista a Ortigas e que a Rhaena, quando ela chegue lá pra tentar domar o Chip Stealer, que isso não mostrou, né? A série não mostrou ela realmente domando ele, ela só encontra ele. Você até chamou atenção pra um negócio interessante, de fato, a gente pode estar tendo uma pressão totalmente errada. É isso aí que você falou. Exato. Chegar no primeiro episódio, ela se aproximar, ele meio que atacar ela e aparecer a Ortigas e parar ele. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é realmente, né, eles ignorarem essa personagem, botarem que uma história de tipo, temos uma montadora de dragão aí que ninguém sabe quem é, o pessoal tá apelidando ela de Ortigas e no final a gente acabar descobrindo que é a Rhaena mesmo e eu, né, tipo, ok, é uma homenagem à personagem, mas tira todo o contexto dela. Dá pra apresentar ela no primeiro episódio. Eu voto pela apresentação dela, porque ela é uma personagem que ela assim, não é nem só pela ausência, tem muito personagem que foi cortado dessa série, e não tô nem aí, mas ela é uma personagem que realmente, em Game of Thrones, Em Game of Thrones eles já faziam muito isso. Isso, mas como eu expliquei aqui, a ausência dela muda um contexto inteiro que é importante pra essa próxima temporada. Assim. Tipo, a Lady Stoneheart lá do Game of Thrones que eles cortaram, que tinha muita importância. Transformaram ela no Jon Snow, só isso. Isso que eu falar, né? É mais ou menos. Mas a Ortigas, ela é uma personagem muito querida pela fanbase de Game of Thrones por conta de uma fic muito grande que se criaram, né? Que, na verdade, o Daemon não morre, né? E ele foge com ela e inclusive, o dragão, né, tá vivo também, porque ele meio que some tudo. Então a gente não sabe qual é o fim dela de fato oficial no livro. Não tem, na verdade. Então existe uma fic gigantesca sobre isso, sobre eles, assim, gigantesca mesmo. Inclusive, pegando relatos do livro, um dos Targaryens que não existe na série, né, que é um Targaryen perdido que também tá lá no mesmo lugar que a Daenerys. Tem um primo da Daenerys lá que na série eles transformaram no Jon Snow. Isso. Né, mas existe outro Targaryen, realmente. Esse primo da Daenerys que tá lá perdido, na verdade, ele é um descendente do Daemon, que tá lá já. Isso. Então tem essa fic gigantesca, uma fic muito gigante que tem no universo de Daemon. E outra coisa, realmente, né? Você tava falando aí dessa ligação da visão do Daemon com a canção de Gelo e Fogo, né? De que o descendente dele
ele que seria talvez esse herdeiro que vai acabar com a Longa Noite. Tipo, claro, a gente sabe que a Daenerys é descendente dele, mas isso no livro tem esse debate justamente por causa desse outro personagem também, que também é descendente dele. No livro isso fica muito mais ambíguo. Por isso que eu falei, quando vocês estavam falando assim, eu falei, não, a cena da Daenerys é que eu achei forçado, porque de fato, tudo aquela cena ali tá certo. A Daenerys, aquilo ali é forçado, porque no livro a gente tem um outro personagem que também é um descendente do Daemon. Então, assim, deixava mais aberto. E como o livro não foi construído, não foi desenvolvido ainda, a gente não sabe o que passa na cabeça do Martin. Sabe pra onde vai. Exatamente. Então o Martin poderia, de fato, fazer essa reviravolta. Mas antes de terminar a minha expectativa aí sobre a Rhaena, que eu queria falar que por que eu torço realmente pra ter Ortigas e a Rhaena não tire o papel dela, é porque a Rhaena, gente, vamos lembrar, a Rhaena, ela ainda tem um dragão. Tá no ovo dela. Só isso que eu quero falar. É verdade, é verdade. Essa questão dos dragões aí, desculpa se eu interromper, mas tipo, eu não li o livro da coisa, mas o pessoal fala que tem um dragão selvagem realmente chamado Canibal. Ele não apareceu ainda. Vai ter ele. E ele não apareceu, mas tipo, se tem esse dragão, se realmente quer selvagem, por que o Martin tá falando que não pode ter dragão que voa pra outras localizações? Ele fica no fosso dos dragões. O Canibal ele não sai da ilha ali, não. Ele fica por ali. Eu achei que ele realmente ficasse na região de oeste. Fica na Pedra do Dragão. Agora pensa pelo lado da série. Imagina o quanto eles iam gastar pra ter dragão voando de hora em 18 episódios agora? É o Uber de Westeros, né? Exato. Tipo, toda hora um dragão passando, fala assim, meu Deus, cada dragão passando, um orçamento indo embora, assim. Você fala, Aí você acabou de me fazer uma coisa, porque agora, quando eles estão gravando, né, eles estão gravando com o céu aberto, né? Pode aparecer um avião, igual acontece no Gladiador, por exemplo, né? Ou em Troia, não lembro. Acho que é em Troia que acontece isso. Não, Gladiador. É no Gladiador mesmo, né? No Gladiador tem várias coisas, né? Tem relógio, tem... Toda vez que passasse um avião, era só eles botarem um dragão, assim. Na verdade, só botar aquela sombra embaixo, tá entendendo? E passou a ponte aérea. Aí você vai... Pode crer. Passou a ponte aérea Targaryen aqui, ó. Ih, rapaz. E foi. De expectativa para a próxima temporada... Eu quero muito que essa temporada realmente engate essa guerra logo de vez. Mesmo que a última foi uma parada assim só mais de resolução, resolver... Imagina chegar no próximo episódio, o primeiro episódio da próxima temporada, e ter 4 episódios de enrolação de novo. Pelo amor de Deus. Não, puta que ver. Eu vou cortar os pulsos, pô. Não tem como. Aí me ajuda a te ajudar, HBO. Caraca. manda a carta pra ele. Me ajuda a te ajudar, porra. Vou mandar uma caixinha pra ele, ó. Eles são obrigados a fazer pelo menos 2 episódios bem intensos, assim. Esses 2 episódios que faltaram, tem que ser esse. Mas eu acho que a próxima temporada pode ter mais episódios pra compensar esse daqui, ou vai ter 10 só? Então, provavelmente vai ter. Talvez mantenha por 8, eu acho que vai manter nessa coisa de 8. Eu acho que, economicamente falando, por 8 é melhor. Agora sim, a impressão que dá é que essa não foi planejada pra ser com 8, e aí com esse corte ficou muito brusco. Pode ser que com essa agora já planejada pra 8, eles façam melhor, né? E agora eles já sabem. Boa. Então, eu acredito que vai ser mais de 8, porque eu acredito que eles vão pegar cenas do que já foi gravado, que era pra entrar nesse negócio, e vão fazer vamos fazer uma edição, montar um roteiro melhor de episódio, e deve fazer um episódio, pelo menos, só com as cenas que já foram gravadas. Eu tenho quase certeza que algo assim vai entrar. São mais 2 temporadas ou a próxima já é a última? Tem mais 2. Mais 2. Tem mais 2. Que ódio. Eu achei que fosse terminar na terceira, cara. Esse eu acho que seria até bom. Eu também achava isso. Seria bom, realmente. Mas para pensar que essa agora foi a temporada 1,5, vão ser 3, na verdade. É 1,5, porque até o 4º episódio era temporada, depois disso é trailer pra terceiro. Na 4ª temporada faz 6 episódios, assim, já não vai ter dragão mesmo, vai ter tudo ido pro caralho. Então... Eu não sei, eu acho que eles vão enrolar mais um pouco pra ter mais dragão na última temporada, pra ser assim, nossa, terminou como... Porque o grande trauma de quem produz essa, né, Canção de Gelo Fogo, Game of Thrones, quem faz a nomenclatura de cada um, né, é tipo, o final não foi bombástico. Então, tipo, talvez eles deem uma boa mastigada na terceira pra 4ª, deixar um monte de coisa chocante acontecer. Mas, Rick... Eu sei,
eles estão nos chegando. Mas, Rick, o problema do Game of Thrones não foi isso. O problema do Game of Thrones é que o velho Brocha lá tinha parado de escrever os livros, não, e eles tiveram que inventar. E aí ele, que era o consultor até a 4ª temporada, ele falou, não, valeu, vou terminar o 6º livro. Não terminou, porra. E eles tiveram que inventar. E agora sim, tipo, no caso do Fogo e Sangue, o livro tá pronto. Beleza. Você pode pegar aquele final e mudar algumas coisas e deixar mais bombástico, mas tá ali, tá pronto, você tem o que usar. Não tem o que fazer. Inclusive, minha expectativa pra próxima temporada é realmente ver essas danças do dragões logo no início, rolando bastante fogo e sangue no início e tal. Uhum. E eu espero que nos próximos episódios, assim, eu acredito que... eu gostaria que fosse assim, os 4 primeiros episódios com muito sangue e fogo, e os outros 4 episódios finais, se forem 8, diálogo de Game of Thrones, sabe? Que eu acho que eu senti falta. Teve bastante diálogo nessa temporada? Teve. Mas não foram diálogos memoráveis. Não, foi muito diálogo fanfic, assim, sabe? Exatamente. Eu espero mais diálogo Game of Thrones, tipo o Tribunal do Tyrion, tá entendendo? Parecido como foi, não como Casamento Vermelho. Casamento Vermelho teve muito diálogo, mas justamente os diálogos que a gente tava comentando entre o Tyrion e o Joffrey, entre alguns outros diálogos da Cersei, por exemplo, né, mostrando que é poder pro Mindinho, sabe? Esses diálogos impactantes que a gente sempre se lembra de Game of Thrones, e tem no livro coisas assim, entendeu? Tem no livro assim. Claro, não tem diálogos no livro, mas tem margem para fazer diálogos assim. Sim. Então eu espero que tenha bastante coisa desse tipo. O problema é que o ChatGPT tá sofrendo para ter que criar esses diálogos aí, já que não tem no livro. Não, o ChatGPT não se desenvolveu inteligente para poder fazer isso. Falta, por exemplo, sabe o que falta pro ChatGPT? Falta o Manuel Carlos começar a alimentar ele, entendeu? Tem que ter uns caras de novela, assim, pra ver se alimenta pra ele poder fazer um negócio legal. Porque tá foda. Eu discordo, craque. Eu discordo, craque. Eu acho que tem muitos diálogos legais, sim. Muitas cenas políticas bem bacanas. Pensei que você ia defender o ChatGPT. Aí tá sacanagem. Mas... Discordo, craque. O ChatGPT consegue fazer roteiros foda, assim. Inclusive, eu publiquei alguns. Aí eu ia ficar louco. Lá, pronto. Inclusive, a última temporada de Stranger Things deve sair do ChatGPT, né? Pra alimentar a conspiração. Aquele algoritmo deles lá, pegando de filmes de anos 80 que a galera assiste Netflix, tá... Eu acho que essa temporada teve bastante sobre consequências, né? Sobre pesando as consequências, mostrando o que acontece em outras partes do reino, dependendo dos resultados da guerra, né? De como eles são feitos. Então eu acho que a próxima temporada deve ser bem mais alucinante, com certeza, muito mais batalhas. Eu espero episódios mais longos por conta disso. E aí a 4ª temporada, pra mim, vai ser muito consequências, né? Consequências porque, pra quem lê os livros, o final da Dança dos Dragões no livro é melancólico. Assim, é melancólico por questões políticas. Sim, exatamente. Tá? Por questões políticas. Exatamente. É um final bem melancólico. Então eu acho que a 3ª temporada é porradaria franca, entendeu? É fogo pra tudo que é lado. Mas a 4ª temporada vai ser bem mais calma nesse sentido, por conta das consequências dessa guerra, enfim, né? Então é o que eu espero. Que a 3ª vai ser mais pancadaria mesmo, preparando pra um cenário, assim, caótico de se lidar em texto, né? Não só em ação. Tu acha que todas as cenas de ação vão estar na 3ª temporada e a 4ª vai ser só encerramento? É bom. Se for assim, eu acho que eu tô satisfeito. Assim, eu acho que talvez tenha uma ou outra batalha na 4ª, mas não tanto quanto vai ter na 3ª. Então, se for assim, tá bom. Se for assim, eu vou estar feliz. Na 4ª, pela história, com certeza vai ter fogo e sangue ainda. Mas acho que não vai ser mais batalha, vai ser um negócio mais massacre. Mas pelo que eu espero, também acredito que a 4ª seja mais diálogos, muito mais The Crow do que Game of Thrones. Eu espero algo desse tipo. The Crow, o corvo. E a minha expectativa é tudo isso que vocês falaram, principalmente de ter mais ação, de ter um ritmo mais intenso. Os produtores, eles deram uma entrevista que eles falaram uma óbvia mentira, mas que eles querem fazer a gente acreditar, que essa próxima temporada vai ser inteira uma guerra. Eu duvido até porque vai ficar até chato se for uma temporada inteira só guerra, né? Igual foi a 8ª temporada de The Walking Dead. Exatamente. Eu não lembro da 8ª temporada de The Walking Dead, mas deve ser. Exato, ninguém lembra. Mas é isso, ela é uma temporada de guerra e é chata pra caraca. É isso. Então,
Mas assim, uma curiosidade, e aí já é uma coisa minha mesmo, ainda mais porque eu não li o livro. Fiquei muito curioso pelo outro, onde é que ele. Qual que é o rolê deles? Acho que nem o showrunner sabe, cara. Caraca! Provavelmente. Eu tenho pistas, hein? E também isso deve estar atrelado com a questão do outro filho, né? Da Alicent, que não existia na série, resolveram fazer existir nessa temporada. O filho que nunca foi. Na outra temporada não existia e agora do nada simplesmente existe esse menino. Não, e aparece um dragão voando, cara. Tipo, só pra não ter que contratar o ator. E aí eu quero ver qual que é esse rolê. Às vezes ele nem saiu ele nem chegou a sair lá de Porto Real, né? Tá só o dragão indo na frente? Pode ser. Eu sou um pouquinho menos esperançoso que vocês. Eu acho que vai dar mais ou menos essa segunda. Eu não acredito que eles vão fazer só guerra, até porque, como o Lucas pontou muito bem, vai ser um pé no saco. Também acho. Provavelmente eu acho que eles vão seguir meio que esse primeiro modelo dessa segunda temporada. Tipo, uma coisa bem chocante no começo, aí dá aquela barriguinha, depois vai lá e mete outra coisa chocante no final pra ter alguma expectativa pro final da temporada. Eu ainda acho que eles vão mudar muita coisa em relação ao livro. Isso eu acho que é sem sombra de dúvida. Também acho. Já não tem como ser igual, até por causa dos pontos que a gente falou. E também é tipo. Eles observam os ciais, né? Tipo, o quanto as pessoas gostam da Alicent e da Rhaenyra, provavelmente tem desfechos um pouco diferentes do que tem no livro, né? Não, peraí. Quem é que... Caraca! A gente esqueceu de falar disso, né? Desculpa te interromper, Rick, mas é que a gente esqueceu de falar disso, né? De como eles venderam essa temporada pro pessoal escolha seu lado, né? É igual, tipo, Homem de Ferro e Capitão América. Mano, quem é que escolhe o lado da Alicent, cara? Não, é só o lado tendencioso, tá entendendo? Escolha o seu lado, aí começa a série totalmente tendenciosa só pra um lado. Porra. Sendo que a série construiu uma heroína, sabe? Então, por isso que eu acho que eles ainda vão mudar muita coisa em relação a isso, né? Porque, tipo, a reação que o público teve em relação a essas duas, né? A Hitler, hein? Eu ouvi você chamando a Rhaenyra de Hitler. Eu entendi ele falando isso também. Não, a reação do público em relação a reação do público com elas duas. Porque, tipo, de novo. Resumidamente, quem gosta de uma ou de outra, vai. Não faz pensar que eles vão chegar e vão adaptar ao pé da letra, né? Porque os sinais das duas no livro são bem, bem complicados. Não que em Game of Thrones não tenha tido, nossa, finais chocantes. Mas talvez eles pensem assim, pô, se a gente mudar aqui ou ali pra ficar assim, um pouco mais heróico, ou então, tipo, quem não gosta da Alicent, ela se fuder um pouco mais, nesse nível, sabe? E de resto, tem que ter dragão, né? Começar a soltar mais o caixa, né? Falar, vamos pôr dragão pra brigar. O problema que o Matheus falou nem é por causa da Alicent, assim, os verdes representam outros personagens, nem a Alicent, tá entendendo? E tem momentos que os verdes acertam também, sabe? Que na série simplesmente não mostrou. Quer dizer, mostra, mas mostra de uma forma mais fraca. Mais enviesada. Esse que é o problema. Mas, assim, isso é por causa do marketing que eles venderam. Se eles não tivessem vendido esse marketing também, a gente nem estaria comentando sobre isso. Tanto que a gente acabou passando despercebido e comentou agora no final. Não, pra mim é assim, protejam a Helena e o resto que se foda. O resumo a segunda temporada é isso. Deixa ela lá, coitada, só se fode, o resto que se dane. E eu não duvido que na terceira temporada isso se mantenha. Porque, tipo, o pessoal, a gente conta muito a questão da adaptação, mas também, né, tem todo um entorno, né? A relação das pessoas a esses personagens. É que nem escrever novela, né? O personagem fica mais carismático, vamos dar mais uma tela pra ele. O pessoal fica, vamos dar uma escondida. Enfim. Por isso que eu acho que ainda vai ter muita guerra, né? Eu espero que eles finalmente tirem, né, o escorpião do bolso e coloquem mais dragão brigando, dragão fazendo várias coisas. Porque é bem legal o dragão, né? Afinal de contas. Eu espero que a série, pelo menos, tenha um final menos caidinho do que foi essa segunda temporada. E eu queria só aproveitar para encerrar minha participação falando que, Matheus, você tá querendo o dragão para você, não era? Tem um castelo aqui no Rio que você vai encontrar o dragão. Lá vem. Castelo das Pedras. Vai pra lá que tá cheio de dragão. Valeu. Castelo das Pedras é um bom nome de ninho de dragão, inclusive. As ideias aí, mano. Sim. Se vocês fossem dar uma nota pra essa temporada aí, que nota vocês dariam? Não. Assim, vai. Nota dó. Vai. Eu gosto de... Tadinha da temporada, pô, não foi tão ruim assim. Não, pra mim, assim, Casa do Dragão, pra mim é uma das
melhores coisas de fantasia que a gente tem hoje, assim. Fez voltar a amar esse universo. O final de Game of Thrones tinha me deixado muito amargurado. Nossa, eu tava fugindo. Calma. Não seja emocionado, Caio, que não seja emocionado. Eu não gosto de ficar dando nota pras coisas, né? Até porque é meio chato, né? Porque, assim, eu achei a temporada boa, mas o final foi meio caidinho, assim. Eu esperava um molho, né? Pra mim, a temporada foi boa. Foi boa, eu gostei dos episódios e tudo mais. Tiveram acontecimentos marcantes, mas essa coisa de... Pô, eu sou um cara que eu... Não tem jeito, eu vou olhar com análise técnica pra coisa, né? Porque é assim que eu costumo consumir tudo involuntariamente, até. Mas essa coisa principalmente narrativa, que é uma coisa que eu tenho estudado muito. E essa coisa de fazer a volta e terminar no mesmo ponto que começou, eu não consigo... Dá uma pegada, né? Eu não consigo não tirar um peso disso, sabe? Então... E é uma cagada que você não espera de uma série desse ponto, né? Desse nível, desse porte. Exatamente, porque... A primeira temporada é tão boa, cara... Eu acho ela tão redonda. É isso, a primeira é muito redonda. A gente espera isso de uma série da Marvel, mas não de... Uma série da Marvel feita na Netflix, de preferência ainda. Ele já tem história. O Game of Thrones, tudo bem que é outra equipe, né? Mas o Game of Thrones era diferente. Aqui também já demonstraram que eles... o poderio da série, né? O que eles podem fazer. Então, realmente, isso me derruba muito. Eu sinto falta da capacidade que o Game of Thrones tinha de me surpreender, sabe? Tipo assim, né? É muito bom, era muito bom, cara. Mesmo você sabendo o que vai acontecer. Por exemplo, pessoal... Eu tenho uma amiga minha que ela tava assistindo Game of Thrones agora, né? E aí ela começou a assistir e tal, tava rushando. E aí ela comentou sobre a luta do Víbora contra o Montanha. E aí, quando ela falou assim, ela tava elogiando, não, Pedro Pascoal, gostosinho e tal, eu falei, pô, legal. E eu quietinho na minha ali. Quando ela falou, não, o Pedro Pascoal morreu e tal. Eu só virei pra ela e falei, e você gritou junto com a esposa dela, quando ele explodiu a cabeça? Eu gritei. Eu falei assim, cara... Muito maneiro, né? Esse episódio, eu vi o episódio, eu sabia o que ia acontecer, eu sabia até que a mulher ia gritar. Eu me assustei com o grito dela e teve umas outras pessoas que estavam junto comigo, umas outras meninas que gritaram junto e eu me assustei. E eu me assustei assim, porque, tipo, não é que eu tava esperando, não tava esperando nem o grito da atriz, nem a cabeça explodir, e nem as meninas que estavam do meu lado. Sim, essa que é a parada, é a capacidade deles de fazer uma cena boa. Eu acho que o que Game of Thrones fez por muito tempo, cara, tá pra nascer uma série nova pra fazer isso, velho. Entrar na cultura pop, assim, como um todo, né? Nem só pessoa que gosta, assim, de RPG, de fantasia como a gente, mas no geral, cara, eu acho que, pô, tá pra nascer uma série que vai fazer o mesmo que eles fizeram. Gente, acabou? Vou parar a gravação aqui, porque já tem 2h30. E essa gravação teve mais desenvolvimento que essa temporada. Caralho. E assim a gente termina. Obrigado, Lucas.